Salve nação guerreira, começando mais uma Voz das Guerreiras, o podcast dedicado ao futebol feminino da Ferroviária. Eu sou o Rafael Zocchi e mais uma vez aqui ao meu lado está Janaíne Camargo, que também é auxiliar da equipe Sub-13 das Guerreirinhas Grená. Seja bem-vinda novamente, Jana. Muito obrigada, Zocco. Obrigada, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no podcast e vamos com tudo, né? Vamos com tudo. É A voz são das guerreiras. É isso. Mas pela primeira vez vamos receber homens aqui para falar, porque a Guerreiras é de todo mundo, dá voz para todo mundo, né, Jana? Exato. Os meninos aqui com a gente hoje, os guerreiros. Os Guerreiros Grenás. Luca Ferrari, treinador da equipe Sub-15 das Guerreirinhas Grenás, e também o preparador de goleiras Fábio Pastoriza, da equipe Sub-15. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Zocco. Fala, pessoal. Que honra. Vamos aí trocar ideia, falar da vida, falar de futebol. Coisa que a gente gosta de fazer. É isso. É uma honra estar aqui, né? Principalmente com a Jana e com o Zocco. E principalmente com o grande amigo Luca. Então, vai ser muito especial aí, sem dúvidas. Vai ser sim. Começando aqui o nosso bate-papo, ô Luca, primeiramente eu queria que você falasse sobre esse seu novo desafio, né? Nessa temporada você assumiu a equipe Sub-15 das Guerreirinhas Grenás, né? Vai ser o treinador dessa equipe nessa temporada. Eu queria que você falasse sobre essa oportunidade de estar treinando elas a partir de agora, mas também falasse um pouquinho, né? Que você passou por praticamente todas as categorias das Guerreirinhas, né? Tava no Sub-17, também trabalhou no Sub-20. Queria que você falasse sobre todo esse processo que envolveu você até chegar ao comando da equipe Sub-15. Não, fechou. Eu venho pro feminino, eu tive uma passagem no masculino, acho que a gente vai acabar conversando depois. Mas eu venho pro feminino em 2023, a convite da Julinha, para compor a comissão, que era uma comissão pro 17 e pro 20. Vi como analista, fiquei 2023 inteiro, então, nessa função de analista, tanto do Sub-17 quanto do Sub-20. Ano passado, eu vou para auxiliar do Sub-15, fico ali até mais ou menos maio, junho. Aí eu mudo para auxiliar do 17, fico até o final do ano. Aí, esse ano, a gente tive a honra de receber o convite aí da gestão para ter essa responsabilidade aí, mas eu tô muito feliz. Legal, legal demais. E até mesmo antes de você chegar no futebol feminino da Ferroviária, você fez parte do departamento masculino, né, como supervisor, e depois chegou a ser treinador também, né, se não me engano, da equipe Sub-13. Sub-11. Sub-11. E como é que foi essa sua passagem pelo masculino até a chegada do departamento do futebol feminino da Ferroviária? Cara, vou te ser bem sincero, a ideia ali no masculino era mais eu sobreviver, assim. Eu tinha acabado de... Pura, Luca. Meu Deus! Sobreviver no mundo da bola, né? Porque eu tive uma experiência na Inter de Limeira, né? Eu tive um estágio na Inter de Limeira de 6 meses. Aí era o Gui Talamone, que era o auxiliar profissional, ele veio para ser auxiliar do Sub-20 aqui do masculino. Aí ele me fez o convite, aí eu fico 6 meses de estágio aqui primeiro também, de analista da categoria de base, do Aí, 20, 17 e 15. Você estava cursando Ciência do esporte eu fiz. Ciência do esporte. E campei em Limeira. Estágio. Eu vim de estágio. Eu fico os primeiros 6 meses aí no masculino de estágio. Aí nisso coincide com a compra do clube. E aí tem toda uma reestruturação, eu fico 2 anos de supervisor das categorias de base, 20 e 21, aí 22 eu fico de treinador do 11 e auxiliar do 15. Então eu fiz um pouco de tudo aí, nessa ideia mais ou menos de conseguir ficar num clube de futebol, porque entrar é dificílimo. Então tava mais nessa pegada aí de ir descobrindo, então foi um período assim, óbvio, eu adorei, fui muito feliz, mas também muito, muito incerto, assim, tinha algumas angústias, mas... Era muito mais desafiador do que o feminino, Luca? Assim, eu tenho a sensação que o ambiente masculino é mais agressivo. Então acho que por isso ele se torna mais desafiador, assim. Acho que não necessariamente ele é mais difícil, mas acho que mentalmente ele exige um pouco mais porque existe uma tensão ali diária de que todo dia você tem que entregar um nível alto. Não tô falando que a régua do feminino é baixa. Mas acho que existem alguns valores mais humanos aí por enquanto no futebol feminino. Então, por essa forma, eu vejo que o masculino talvez ele seja mais desafiador, sim. E você sendo treinador da equipe Sub-11, né? Como é que foi trabalhar com esses garotos tão jovens também, que tem essa questão da busca dos sonhos, né? Trabalhar com essas
com esses garotos mais jovens, né, tem essa mentalidade, né, de eles quererem jogar a todo tempo, né? Como é que foi esse desafio pra você? E você chegou a disputar o Campeonato Paulista também com o Sub-11? Jogamos o Paulista Sub-11, né? O primeiro ali depois da pandemia. Cara, pra mim foi muito legal, assim. Aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi no Sub-11 eu trouxe pra cá assim, pela minha voz, né? Minha cara ela não é muito amistosa, que eu sei. Cara de bravo, gente. Então, eu tive que me dar uma suavizada aí pra eu conseguir ir pra relação, né? Acho que a gente vai acabar também tocando nesse assunto mais pra frente, que é uma coisa que eu entendi que talvez seja prioridade no processo, tanto no feminino quanto no masculino, independente da idade. Eu tive que passar uma outra impressão, assim, tive que me abrir muito mais pro processo andar. Então, no Sub-11 foi a primeira vez que eu vi isso, porque os meninos, tipo, muito baixinho, eles oravam pra mim assim, então parecia que tudo que eu falava era uma bronca. Então, eu comecei a ter uns retornos dos meninos de algumas pessoas da comissão, que falaram, cara, presta atenção nisso porque faz diferença. E aí foi a primeira coisa também que aconteceu no feminino. Porque como eu chego, eu sou o primeiro homem, ou melhor, eu era o único homem da comissão, então tinha esse choque comigo. Tem até uma história engraçada, eu tô aqui me alongando um pouco. Problema. Na segunda semana, não vou falar o nome da pessoa aqui, uma das atletas chegou pra mim e falou assim, ô Lucas, tá bravo? Eu falei, não, tô de boa, por quê? Eu falei assim, não, porque você tem cara de bravo. Então isso foi logo na segunda semana, então eu já tive um negócio do tipo, eu vou ter que me despir aqui, me desarmar, porque o pessoal tem uma impressão de mim que vai me atrapalhar. Mas é engraçado também que sempre as meninas vêm. Nossa, o Luca parece bravo. Não tem jeito. Aí começa a ser ali... Esquece. Então isso pra mim é a coisa que eu mais levo do Sub-11. Porque tinha esse choque estético, tipo, dos meninos baixinhos, eu grande, barba, voz grossa. Então foi talvez a coisa que eu mais aprendi. Que pra qualquer coisa que for acontecer no futebol, primeiro a gente tem que olhar pra esse lado aí da relação, de conseguir ser uma coisa fluida, sabe? O tratamento tem que ser diferente com os mais jovens, né? Eu acho que o pessoal tá muito acostumado com o que vê no profissional, o treinador falando muito Total, a real, né, com o atleta. Autoritário, né? Exatamente. total. E eu acho que até isso acaba perdendo um pouco do que é o treinador, né? A essência do trabalho com os atletas. Agora com o Fábio. Fábio, esse é seu segundo ano, né? Com as guerreiras da equipe Sub-15, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre o seu passado até a chegada às Guerreiras Grenás. Então, cara, eu digo, o prazer de jogar futebol até os meus 18, 19 anos. Daí acabou. Se eu tivesse, gente, 40 anos, tá? Tem esse detalhe. A vida é curta, mas um pouquinho intensa. Por que tão cedo? Mas... Oi? Por que tão cedo assim? Que eu... Você jogou até os 18. Cara, eu joguei até a pandemia, mais ou menos. Daí na pandemia foi bem difícil, eu acredito que pra todo mundo. O futebol parou de fato, assim, por uns 6 meses no mínimo ali. E eu tava nessa transição do sub-20 profissional, então... Até por dificuldade de achar clube e tudo mais. Então, naquela época ali tava um pouquinho difícil as coisas também em casa. Eu precisei ajudar um pouco em casa. Tomei o rumo de desistir um pouco do futebol, deixar de lado mesmo. Comecei a trabalhar com outro ramo. E... Você não quer falar qual ramo? Era logística, tá? Eu era auxiliar de logística na época. E com o tempo eu fiquei um ano nessa empresa. Eu senti que tinha nada a ver comigo. Queria realmente voltar pro futebol. E assim, só pra entender, desculpa interromper de novo, mas auxiliar de logística em que cidade? Em Porto Alegre, tudo em Porto Alegre. Daí eu decidi que eu ia sair da empresa, que eu ia começar a estudar educação física e que era o que eu queria era voltar pro futebol de alguma forma. Não, naquela época ainda não tinha nada em mente, assim, de fato o que eu queria. Se era ser treinador, auxiliar, preparador de goleiro. Eu tenho forte influência da minha família, porque meu pai também trabalha com futebol. O meu irmão também. Meu irmão, aliás, é preparador de goleiros, foi um dos porquês eu quis virar treinador de goleiro. E eu comecei trabalhando com academia, com escolinha. Daí eu tive a oportunidade de 2022, no final do ano, de começar um processo de estágio no Grêmio, de Porto Alegre mesmo. E lá eu fui me descobrindo como profissional, porque inicialmente a gente começava lá o processo fazendo todas as funções. Não tinha uma função específica, assim, nos primeiros 3 meses, mais ou menos. Isso no Grêmio masculino? Masculino e feminino. Na época a gente trabalhava lá um dos CTs do Grêmio, que era
do sub-6 do masculino até o sub-13, e do feminino era o sub-15, sub-17, e o sub-13 também. E nesse processo aí, logo de início, eu tive a oportunidade também, por causa de querer também, por causa do meu irmão, que já era treinador de goleiros, mas eu tive a oportunidade porque na época eu precisava de treinador de goleiro, e eu tinha muita amizade com um dos, que é o Daniel Roxo, que é preparador de goleiros hoje do Grêmio, do feminino sub-20, que é um grande amigo meu. Abraço, Will Roxo! É um cara que me abriu as portas lá, me deu essa oportunidade, eu acabei indo por esse caminho. Daí em 2023 eu já fiquei como preparador de goleiros mesmo. Daí eu participava do masculino e do feminino. Então era um dia bem corrido. Categorias. As 45 categorias ali, tranquilo. Viaja de segunda a segunda. Mas foi muito rico, assim, foi um ambiente muito, muito rico mesmo. Aprendi muito sobre futebol, mas também muito mais sobre quem eu era, sobre o que eu queria mesmo pra minha vida. E daí, no final de 2023, a Rafaela era a coordenadora aqui do feminino, né, Rafaela Esteves, e ela me fez o convite para abrir o processo seletivo. Eu tinha enviado o currículo ali, ela me fez daí o convite para estar vindo para cá em 2024, e agora é o segundo ano já. E tô muito feliz, com certeza. Que beleza. Ô, Fábio, você falou um pouquinho aí, tipo, das inspirações, né, sua, né? Uhum. Tem o seu pai e o seu irmão, Sim. né? Como é que é essa a paixão pelo futebol aconteceu na família? Cara, vou te falar que a gente vem de uma família humilde de Porto Alegre, tá? De uma comunidade humilde lá. Meu pai, ele tinha jogado futebol também até mais ou menos uns 20 anos, por aí. E depois disso ele largou o futebol. Ele foi trabalhar na construção civil, eu trabalhava com obra. E ele nunca deixou de lado, assim, esse amor pelo esporte, entendeu? Ele sempre nos passou isso desde pequeno. E eu começo a jogar futebol com os meus 9 anos, mais ou menos. Quando eu tenho 11, de tanto ele me acompanhar, acho que acaba renascendo ali uma paixão dentro dele, ele volta a trabalhar com futebol. Daí ele começa a estudar, mesmo já depois, digamos, de velho, já com seus 38, mais ou menos. Daí ele começa a trabalhar com futebol, foi treinador, foi coordenador. Hoje ele é coordenador técnico do Aimoré, lá de São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E o meu irmão, no meio disso, que o meu pai começou a trabalhar com futebol também, meu irmão começou a se interessar. Meu irmão, quando a gente era pequeno, ele jogava no gol, gostava de ser goleiro. Daí, isso quando ele tem seus 18 anos, mais ou menos, ele já... 17, 18 anos, ele começa a trabalhar junto com meu pai, aliás. Eles, por bastante tempo, trabalharam juntos na mesma comissão. E sempre foi isso. Até foi engraçado que, uma certa época que a gente jogava, eu jogava, e eu jogava na linha, né? E o meu irmão era treinador de goleiros e meu pai era auxiliar. Então, começou. Já dá uns arranca-rabo aí, mas foi mais ou menos por isso. Então a gente acabou sempre vivendo o mesmo ambiente, assim, 24 horas dentro do clube, até em casa, acabo falando sobre futebol. E isso que foram, acho, as minhas maiores inspirações, assim. E você, falando no seu momento de ferroviária, além de trabalhar, né, se dedicar com as guerreirinhas sub-15, você também tem frequentado os treinamentos da equipe profissional. Como é que é esse momento de compartilhar os conhecimentos, eu acho que seus, e também, né, com a Vanessa Catânia, que é preparadora de goleiras, né, e até mesmo com as jogadoras profissionais, né? Como é que isso agrega também para o seu cotidiano? Então, cara, quando eu chego aqui no ano passado, eu vejo que tem esse contato total, assim, da base com o profissional. E é uma coisa que é bem difícil de acontecer em outro clube de futebol. A maioria dos clubes, às vezes, nem no mesmo local treinam, não frequentam os mesmos ambientes. Quando eu chego aqui, eu já começo a ter contato com esse pessoal que eu achava que normalmente a gente não vê de tão perto. Opa, diferente aqui as coisas, né? Daí acho que foi no comecinho do ano passado ainda, a Vanessa, ela foi revezando ali os treinadores de goleiros da base pra dar uma passada ali no profissional pra estar vivenciando o ambiente, né?
Ela me convida, foi na arena ainda, cara. O primeiro treino que eu fui do profissional. Daí tu já sabe o nervosismo, né? Que tava daquele jeito, né? Mas, cara, eu tenho muito a agradecer a Vanessa, uma pessoa espetacular. Não tem como falar sobre preparação de goleiros aqui da Ferroviária de feminino sem falar da Vanessa. É uma pessoa extraordinária mesmo. E não digo nem só da questão técnica, profissional, mas principalmente como pessoal, assim, uma pessoa incrível. E sem dúvidas também, ter contato com a Luciana, goleira histórica, não só da Ferroviária, mas como da seleção também. Todo dia poder estar vivenciando ali é inexplicável, assim, pra mim mesmo. E até de pensar que com o pouco tempo, assim, que acabo tendo de clube, eu consigo estar hoje vivenciando algumas coisas talvez inimagináveis quando eu cheguei aqui. Ô, Luca, isso eu acho que também acaba sendo importante para tua comissão, né? Agora que você tá, né, iniciando esse trabalho como treinador na equipe sub-15, né, eu acho que é importante ter esse tipo de troca de experiência, né? Também eu acho que você con- convive, né? Conviveu com isso também, com essa troca, né? Do profissional com as categorias de formação. Cara, é legal. Eu acho que o pisar no profissional, ele mexe com a gente num lugar que eu não sei explicar, assim, que como é um sonho, no fim é um sonho, né? Acho que todo mundo aqui que vive do futebol, num sentido, ele é o meio profissional. Então, quando o Fábio ele bate e volta, o Fábio talvez seja o exemplo que eu tenho quase diário aqui. Ele volta diferente, assim. Ele volta mais feliz, eu acho que volta mais leve. Então, esse intercâmbio, ele é importante, assim, pra deixar aquela chama acesa, sabe? Dentro da gente. Acho que além do conhecimento, acho que isso ah, é importante, acho que isso acaba também acontecendo naturalmente, mas esse negócio de ele estar vivo, assim, nesse amor pelo negócio, desses 6 dias na semana aí, normalmente, que a gente fica trabalhando, é importante ter essas experiências, assim, até de sair um pouco do lugar que você tá todo dia, que é um pouco cansativo, ir para um lugar que você almeja chegar um dia, ver outras coisas, ver outras pessoas. Então ele dá uma aliviada, assim, eu sinto, na alma, sabe? Então, o quanto eu acho que a gente puder fazer isso, eu acho que nesse sentido o clube, ele preza, melhor para todos os funcionários, cara, de verdade. Principalmente os da base, acho que eles ficam muito realizados, subir lá. E queria que vocês falassem, né, um pouco de como é trabalhar com essas atletas mais jovens, né? Muitas sonham, acho que até você já pode falar, né? Muitas estão ali sonhando, né, em conquistar um espaço dentro da modalidade, né? Muito difícil, né? No futebol masculino, a gente vê que muitos conseguem, mas no feminino nem todas alcançam, né, essa parte de chegar até um profissional, né? Mas como é que vocês buscam no dia a dia trabalhar com essas jovens atletas, até no mental, não só no Já, trabalho? já linkando assim com um pouco do que o Luca falou, agora por último, sobre os profissionais e terem seus sonhos, eu vejo sempre como o carro-chefe do futebol as atletas, né? E da mesma forma que a gente tem os nossos sonhos, a gente tem que pensar que para elas também vão ter os delas, mas pela pouca idade, as coisas acabam sendo completamente diferentes. Ainda mais elas precisam de mais cuidados e precisa ter um pouquinho mais de delicadeza com elas. Principalmente nessas idades mais iniciais, como é o sub-15 que a gente trabalha hoje. Eu acho muito bom em relação às relações assim com as atletas, né? Essas idades, normalmente elas não tendem ainda a ter tanta opinião, elas não têm tanto confronto. Então, é muito mais uma relação de carinho. Então tem esse toque assim mais delicado, né, com as atletas nessas idades diferentes. Diferente, por exemplo, de um sub-20, um profissional que já tem que fazer um carinho, mas também tem que dar um puxão de orelha. Então, ali no sub-15 ainda é mais tranquilo, digamos assim. Mas eu acho que é isso. Luca? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho difícil pra caramba. Eu talvez ache mais difícil fazer isso nas menores do que pensar nessa questão de formar, talvez nas mais novas do que nas mais velhas. Num sentido. Que assim, vamos pegar o sub-15, que é o nosso caso. Como é que eu falo, ao mesmo tempo, né? Eu preciso considerar a idade dela, talvez esse seja o primordial, mas ao mesmo tempo, você tá num sistema que ele é super precoce. Então, por exemplo, menino do sub-15 eu já tenho 5 anos.
que daí estoura a base dela, e com 21, em tese, ela tem que tá em algum lugar. Então, como é que você faz esse equilíbrio? Eu acho dificílimo. Porque, num sentido, você tem que exigir da menina pra ela ser outra coisa, assim, ó. Que o processo ele tem que ir melhorando, porque ele só vai afunilando, vai ficando mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem o que ele falou. Você precisa dar o conforto, você precisa dar carinho. Então, assim, é uma loucura. Porque é tanta emoção ali, e com o agravante nosso que, assim, o nosso papel ele é meio indireto, né? Que vamos pensar aqui. A gente tá aqui, essa garrafinha da tampa preta. O futebol, ele tá aqui. As meninas estão aqui no meio. Então, o que a gente faz para chegar aqui, primeiro mexe com elas. Então, assim, é uma coisa muito incerta. Tem um monte de coisa que a gente vai planejando, vai para um outro caminho, que às vezes não necessariamente ele é ruim. Então, assim, eu vejo que ao mesmo tempo que é uma delícia, porque é muito legal, pô, tá convivendo lá todo dia, é uma responsabilidade, que é o sonho, né? Como é que você falou? Sim. É o sonho de todo mundo. É Né? o sonho de todo mundo. E tem 30 lá. Tem esse agravante também. A gente é em 4, tem 30 lá. Então, assim, você dá conta de tudo isso, ele demanda uma exigência, que é uma coisa que, assim, é bem mais difícil do que parece. Isso é uma outra sensação que eu tive, assim. Tá no campo todo dia e brigar por essas coisas aí da menina melhorar, dela desenvolver, dela tentar chegar nesse lugar que ela sonha, é muito mais difícil do que parece. Porque envolve um monte de sentimento. E aí, quando envolve sentimento, cara, é pesado. Assim, é bem, bem complexo. Envolve, eu acho que sentimento pelo esporte, pela família, pelo futuro. E assim, não é só o futebol, tem que também ir bem na escola para poder jogar. Tem tudo. É o princípio, né? Importante falar também, Zuko, esse é o primeiro ano, de fato, que as meninas que iniciaram o Sub-12 comigo em 2023 estão na categoria Sub-15. Então, óbvio que são ciclos e que eles se acabam, outros continuam, se perpetuam por aí, mas a gente conseguir entender essa evolução que o clube vem trazendo e vem tendo no cenário tanto estadual como nacional. Então, é de continuar o trabalho que foi iniciado, e é muito do que o Fábio e que o Luca falou, porque o cuidado que a gente tem que ter. Porque se o Luca fala de um jeito com uma, vai reagir de uma maneira. Se o Fábio fala com alguma goleira de outro jeito, vai ser de outra maneira. De tentar, através do trabalho do dia a dia, extrair o melhor. Porque realmente isso não é fácil. É diário. É o conhecimento. Meu, que o Luca é bravo. Não é tão bravo quanto parece. Não. Né? Então, é esse trabalho diário que eles vêm conseguindo, vêm conquistando com as meninas também. A base da confiança. Porque uma coisa é muito simples, a gente ter garotos pra jogar. Outra coisa é a gente ter as garotas pra jogar, e as garotas confiarem no processo e confiar no que a gente tá passando. Não adianta nada elas estarem aqui e não acreditarem no que a gente passa. E eu acho que isso vai muito também de buscar sempre uma comunicação mais assertiva possível, né? E vai muito do feeling, assim, de cada profissional. Como diversas vezes eu converso com o Luca, as goleiras, por exemplo, é um caso, assim, pra mim, bem gritante. O tipo de relação que elas têm com o preparador de goleiros, por ser um grupo menor, porque normalmente envolve ali 3, 4 goleiras e o preparador de goleiros, a gente tem um contato muito grande. Então, a gente consegue ter uma troca o tempo inteiro. A gente consegue conversar o dia inteiro ali, o treino inteiro quase. Já, por exemplo, para ele que tem 28 atletas de linha, já fica muito mais complicado ele conseguir dar uma atenção individualizada. Então acaba que vai muito eu acredito que vai muito do feeling de cada profissional e também de todo o contexto, né? É isso. Esse momento sério, né? A Jana falou um negócio de confiança aqui. Eu acho que o gargalo na base como um todo tá na confiança delas nelas mesmas. Você acha que a Ferroviária pode ser inspiração para outros clubes? Sim, e acho que a gente tem que se colocar nesse lugar também. A gente tem que ser referência das coisas. Porque eu acho, até pelo jeito que a sociedade ela é feita, a menina para confiar na gente, eu nem acho que é tanto... acho que demanda, mas acho que é meio automático. Porque a gente tem esse negócio do mais novo confiar no mais velho, e assim que a banda toca, então no automático ele já vai. Agora, a menina confiar nela, com tudo isso que a gente colocou aqui na mesa, e a hora que a gente nem foi nos detalhes aqui, a gente nem começou a contar a história. Aí é um B.O., cara. Porque assim,
É aquilo, né? Todo dia você precisa render e confiar em você a nível de você conseguir se destacar num ambiente como esse, tem a idade que ela tem, é assim, é muito difícil. Naturalmente, do que eu vejo, são pouquíssimas que já vêm com isso. Que já tem essa confiança, tipo, de casa, não sei, aí vai a história de cada um, mas assim, é a exceção. A maioria tem uma insegurança, assim, considerável e você pega uma semana e já começa a perceber as coisas, entendeu? Então, acho que o grande situação é como é que a gente vai fazer essas meninas terem confiança o suficiente para sobreviver esse dia a dia aí, ser uma coisa saudável, ser uma coisa legal e ao mesmo tempo ela ir melhorando. Então, assim, eu acho que é esse o lugar que a gente tem que olhar, pro bem-estar delas, elas estarem bem com elas mesmas e aí o negócio começa a fluir a partir disso, assim. Se a gente partir desse lugar, eu acho que as coisas vão andar muito, com uma tranquilidade muito grande, cara. E dentro disso, né, tem toda essa preparação, isso é numa rotina de treinamentos, né? Mas e aí, tá chegando um campeonato pra disputar, tá chegando um campeonato paulista. Como é que é a conversa? Conversa muda ou continua normal? Tem uma coisa que a gente fala que só começa mesmo o ano, que a gente só vê de fato como as coisas estão rodando quando começa a competição. Enquanto isso, enquanto não começa a competição, não tá próximo, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que muda a conversa, a não ser se deveria. Uhum. Porque eu enxergo assim, tá? Pelo menos, e é uma coisa que a gente tem feito, pelo menos nessas 3 primeiras semanas, é tirar peso do jogo e da competição. Isso não é falar que ela não vale de nada. Ela é um termômetro, do mesmo jeito que o treino é um termômetro pra gente. Eu acho que existe tá meio desequilibrado aí o peso que a gente dá pro treino e o que a gente dá pro jogo, na base. Acho que a gente coloca muito peso no jogo, até um pouco exagerado e pouco no treino. Então, assim, óbvio que a conversa ela muda um pouco, mas eu não acho que ela precisa ser oposta. E você trabalhar isso é difícil, cara, no dia a dia, porque também tá todo mundo meio viciado nesse negócio de o que importa é o jogo. E o treino, ele, sei lá, O treino é treino, jogo é jogo. Mas a exatamente. gente acaba treinando só pro jogo, esquece que Que tem mais coisa acontecendo. tem um processo delas de evolução. O treino não precisa ser pra talvez ela jogar bem no jogo do fim de semana, na base. Exatamente. Precisa ser um treino que a gente vai conseguir qualificar ela dentro das necessidades que ela demanda até chegar ao profissional. Que é o foco hoje da categoria de formação da Ferroviária. E até envolve minha próxima pergunta, né? Quais são os objetivos da equipe para essa temporada, né? Além de trabalhar essas atletas para futuramente elas integrarem a próxima categoria, no caso a Sub-17, como é que vocês estão trabalhando essa temporada com a equipe? Então, eu vou ser repetitivo, tá? A nossa expectativa é que elas consigam transitar o máximo de minas possível. E que elas cheguem no estágio no final do ano para ir para o ano que vem, uma condição interna muito bem, assim, muito tranquila, muito bem resolvida de quem ela é. Óbvio, né? Porque a cidade é muito difícil, mas assim, é o que a gente vai tentar. O treino nosso é um treino que ele é bem exigente. Então, o que a gente está conseguindo enxergar de bom é que elas estão começando a perder medo, assim. Porque, propositalmente, a gente está tendo um treino que tem muito erro. Então, aí o que acontece? Ela já está errando tanto, e óbvio que ela acerta também, mas ela começa a desapegar do erro. E aí o que quebra para mim o sistema é isso. O erro ele tem um peso, assim, absurdo. E a gente tem que considerar uma coisa, o futebol é um jogo com o pé, então ele é muito, para mim ele é super difícil de acontecer, principalmente ofensivo, né? Tanto que o placar dos jogos ele é 1-0, 2-0, 2-1, é diferente dos outros esportes que tem talvez até mais, a proporção de acerto e erro é mais equilibrada. Como o futebol ele tem uma relação que tem mais erro que acerto, na minha opinião, num grosso modo, vai, eu não acho que a gente deveria dar tanto peso pro erro, porque ele é natural do nosso jogo. Qualquer jogo ele é, né? Mas do futebol, pra mim, talvez ele seja o que mais tem. Então a gente tá nesse passo, cara, porque a gente ainda vê muito uma angústia, assim, eu errei, eu fico em choque, a gente percebe muito isso no treino, muito. Então o que a gente tá fazendo nesse primeiro momento é diminuir essa influência que o erro tem no dia dela, assim, porque aí você errou, daqui 30 segundos, 1 minuto, você vai tocar na bola de novo. Então, esquece, já foi. Vai acontecer mesmo, não tem problema. Então, daí acho que a partir desse momento que a gente está diminuindo essa influência do erro, a gente está vendo a confiança aumentar. Então, a gente está vendo mais criatividade, mais risco.
Então, acho que a expectativa ela é essa, a gente entregar o máximo de mina pro Sub-17 e essas que chegarem lá, elas não cheguem machucadas. Pelo contrário, elas cheguem soltas, livres, assim, mais libertas, mais desapegadas, entendeu? Pelo menos da minha visão do que a gente tá tentando fazer. E hoje eu me sinto muito confortável quando a gente vai falar sobre a nossa categoria, porque eu acho que eu e o Luca, a gente também a gente trabalhou junto no passado, a gente consegue ter um pensamento um pouco parecido em algumas coisas e a gente consegue estar na mesma sintonia. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito esse ano, o problema para as meninas não é elas errarem, elas não tentarem. Elas não tentarem fazer coisas diferentes, não tentarem dar o seu melhor. Eu acho que volta muito naquela questão que o Luca estava falando de ansiedade, coisas do tipo, que são coisas que acabam bloqueando elas. E eu acho da questão ali das nossas expectativas pro ano, né? É exatamente o que o Luca falou. A gente vai estar sempre pensando primeiro no processo, na formação dessas meninas na transição da categoria. E só que eu vou tocar no outro assunto, que eu sou um cara um pouquinho O Luca que faz uma cara que... que gosta, assim, um pouco da palavra vencer. Eu acho que uma coisa não acaba proibindo a outra. Eu acho que mesmo com essa questão da formação, a gente ainda tem total condição de estar sempre buscando a vitória. A gente vai, com certeza, todas as competições que a gente jogar esse ano, a gente vai buscar vencer. É sempre competitivo, né? Por causa que no fim, óbvio que o foco é o processo de formação das meninas, mas a vitória também conta muito pro clube. Eu tenho esse entendimento. O DNA desse clube também é vencer. Então, sem dúvidas, é uma coisa que a gente não vai deixar de lado. E também o pessoal do DDH deve ajudar bastante, né, nessa parte, né? Como é que é esse trabalho envolvendo o Departamento de Desenvolvimento Humano do clube? Então, dos pequenos passos aí, o primeiro é a gente ressignificar o DDH, né? As meninas elas têm uma pequena resistência, assim, sabe? Assim, acho que no geral a gente não foi muito estimulado a falar da gente, né? Todo mundo aí num sentido... É uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, das vivências que eu tive, a gente não é estimulado a isso, né? Então, se vai pegar o caso dessas meninas, principalmente considerando de onde elas vieram, acho que esse estímulo é ainda menor. Você tem que fazer o contrário, você tem que fingir que você aguenta, tomar porrada o tempo inteiro e, enfim. Então, e acho que isso o clube ele avançou muito, ele tem conseguido que as meninas enxerguem diferente do DDH. Eu acho que esse é o primeiro passo. E acho que a gente até já passou dele. Agora a gente tá aumentando o número de funcionários do DDH pra gente conseguir dar conta desse mar de gente, né? E desse mar de sensação, desse mar de coisa acontecendo. Então, assim, fundamental. Porque elas têm um olhar mais... como é que eu vou dizer? Acho que assim, no fim todo mundo... É uma responsabilidade nossa também, né? Isso é uma outra coisa. Não dá pra gente externar tudo que envolve as meninas e as sensações delas pro DDH e a gente não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário. Com certeza. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo já passou por coisa ruim, tá todo mundo precisando de ajuda. Ponto. Óbvio que o DDH ele tem mais, talvez, repertório pra conseguir lidar com essas coisas. Então, por exemplo, dando um exemplo concreto, uma vez por semana as meninas têm um encontro coletivo de 1 hora com a psicóloga da nossa categoria. E aí quem quiser fazer o encontro individual, aí marca com ela e aí, enfim, tem uma outra dinâmica. Então acho que a gente está conseguindo cercar essa demanda. Então, para mim, isso aí já é excelente, e aí da gente ser referência das coisas, acho que o caminho nosso tem que ser esse. E o quanto mais pessoa tiver num sentido, melhor. Mas acho que a gente está indo para um caminho legal, assim, eu estou bem feliz e satisfeito com o que para esse ano tem sido projetado para o DDH. Ô, Luca, falando agora um pouco sobre a sua vida, né? O Fábio falou muito bem do ingresso dele no mundo do futebol. Como é que foi o seu? Cara, sempre gostei muito de esporte, então desde criança sempre gostei de jogar bola. Ex-atleta? Não tinha... Gostava não ou sabia? Diferente. Eu tentei, inclusive aqui Araraquara é uma cidade importante para mim, como eu sou de São Paulo, capital, eu não tinha muitas oportunidades lá, possibilidades lá. Então aqui o interior, Araraquara é um lugar muito especial para mim nesse sentido, assim, de
de florescer esse gosto pela brincadeira, esse negócio mais de criança mesmo, assim, de andar descalço e tal, jogar bola. Então aqui que eu, como criança, comecei a despertar esse interesse e esse gosto. Agora, pensando nisso como carreira, a princípio eu queria fazer jornalismo esportivo. Eu gostava de escrever e eu nem pensava do futebol ser uma possibilidade, assim. Aí no colegial eu mudei de escola, comecei a tomar muita porrada. De nota, Foda, velho. as notas começaram a desmoronar. Por conta do futebol? Não, por conta que, cara, não dava conta, eu não tinha condição. Ficou muito tenso. Foi difícil, cara. E aí o dia a dia também da escola não me despertava interesse por nenhuma matéria, assim, e eu via que o que me prendia na vida era o esporte, assim, sabe? Tanto jogando quanto acompanhando. E aí um amigo meu, que também tinha as mesmas questões, assim, no sentido, ele veio pra mim e falou assim, cara, eu vou virar treinador. Falei, então é isso. Aí no segundo colegial, desde aquele dia que ele falou, vou, eu falei, tá, então vamos tentar. Eu decidi por isso e fui correr atrás. Quem que é seu amigo? O Fala. grande amigo Tarek fez faculdade comigo, ele não seguiu no futebol, mas, pô, parceiraço meu. Aproveita e manda um abraço pra ele. Não, você é louco. O que eu devo de coisa pra esse cara aí não tá escrito. Então foi nisso, cara. Aí fui na faculdade já pensando nessa ideia de ser treinador, assim. Então desde o segundo colegial foi 2013. Desde 2013 aí eu tenho isso na minha mente e abracei e fui, cara. Fui vendo o que acontecia e tamo aí. Mas foi desse jeito, cara. Sem querer, o cara virou, falou, falei, então vamos. Aí você começou, já foi pra ciência Fiz ciência de esporte, aí cursei na... Unicamp. Era em Limeira, era o campus de Limeira, mas já entrei com essa mentalidade, assim. E aí, fui descobrindo um monte de coisa, fui percebendo que era esse mundo, um monte de possibilidades que tem de enxergar o treino e tal, porque eu também sempre tive esse sonho, assim, sabe aquela coisa que parece distante, que você não vai chegar, então você olhava meio de longe, assim, e fala, pô, será que vai? Será que é possível? Gostaria muito de ver como é que é o dia a dia desse pessoal aí e tal, e fui, cara. E tamo aí. E como é que seus pais veem isso? Seus pais apoiaram? Os seus pais gostam de futebol? Cara, não vou passar pano pra ninguém. Vou ser bem sincero, no começo foi difícil, assim. Porque contextualizando aqui, né, como eu fiz escola particular em São Paulo, e a escola, ela tem, aqui no Brasil eu acho que a gente não trabalha muito bem isso, né? A escola e o esporte, elas estão em caminhos opostos, né? Então a escola, ela sempre meio que desprezou o esporte, né? O esporte ele tem essa questão de ser do corpo e a escola ser da mente, então, enfim, aí começa um monte de preconceito. Então, foi difícil no começo, né? Porque o que vai ser disso aí? É uma carreira instável, todo mundo sabe, né? Do mesmo jeito que hoje eu tô aqui, amanhã, sei lá, né? E você achar outro lugar também custa, então o começo ele foi difícil, assim. Vou dizer que essa tranquilidade, até minha, quanto aos meus pais, acho que foi quando eu entrei aqui, fiquei uns 2 anos, aí falou, não, então, beleza. Ele estabilizou, então agora Uma base aqui. agora a gente tá mais tranquilo, aí eles ficaram mais tranquilos, assim. Mas vou ser bem sincero que no começo, eu não vou dizer que eles foram contra, mas eles ficaram preocupados. Olha só. Mas tamo junto, viu, pai, mãe? Não tô falando mal, Tia André, tia Eduardo, um grande beijo. tô sendo sincero só, mas, pô, só agradecer meus pais também, fazem tudo por mim, assim, do que cabe, eu não tenho nada a reclamar, não. Só tô contando que a vida real é a vida real, né? Exato. Tem jeito. Não é só. São só flores, né? Nossa, não. Não são só flores. Então você não teve assim uma vontade também que nem o Fábio de um atleta, assim, jogar bola? Cara, Economizou energia, hein? eu acho que eu daria um bom zagueiro canhoto. Que isso? E- Mas assim, eu não tinha. Outro. Eu não tinha autoestima, cara. É que nem o negócio das meninas. Eu olho pras meninas e eu me vejo muito, assim, sabe? De não ter confiança de ficar à vontade pra jogar e tal. Então é uma coisa que eu não tinha nem passava na minha cabeça tentar. Porque não tinha essa confiança. A escola também ia pra outro lugar. Tipo, como é que você concilia a escola com a demanda que ela tinha na época e o esporte não ia dar conta. Então nem tentei, assim. Foi coisa de sonho de moleque mesmo. E meter a cara e vambora. Cara, e
Quer complementar? Não. Não. Ele ficou Um bom zagueiro que pra tentar, assim, mas ia parar no sub-17, não ia chegar. Lucas zagueiro e Fábio. Eu era zagueiro. Aí, ó. Aí. E armou dupla. Tá. Ele é destro, Ah, tava machucado por mal. Não, e ver como é engraçado, ó. Eu acho que eu tinha mais personalidade que qualidade. Então já um casal com o outro, já. Aí, ó. Tava formado. Os pés trocados ali. pô, Fábio e Luca, né? Um bom. Boa dupla. É as duplas de zaga do rachão. É isso. Aí Tá armado, então. É isso? É isso. Dupla que encantou o mundo. Cara, assim, a gente sabe que a vida futebolística para atleta é muito complexa. Sim. Tipo, deixar a família, se deslocar até Araraquara e se dedicar. Mas, e como é a vida futebolística de vocês, né? Vocês também se deslocando, né? O Fábio Porto Alegre, você de São Paulo, né? Como é que é essa vida, né? Deixar muitas coisas para trás, mas também seguir em frente com os seus sonhos, assim como também tem os sonhos das atletas. Cara, então, o que eu digo, e digo até pras meninas, todo mundo sempre. Quando chega, primeiro momento é felicidade, é tudo muito, muito legal, tudo muito bonito, muita coisa nova, muita gente nova, mas é bem difícil. Eu não vou negar. Eu tô. Aliás, eu me vejo um pouco na situação delas, até pela minha pouca idade também. Então eu chego aqui em Araraquara com 21 anos, 1.400 quilômetros de casa, então sozinho. Então enfrentei bastante coisa assim que eu não tinha visto no futebol, mas também na vida, assim. Desde cuidar da casa sozinho, ter que me virar, de fazer tudo sozinho. Do final de semana que a gente às vezes não tem ali muito o que fazer, porque não tem família aqui, daí os amigos que tem às vezes tem outros compromissos, então eu acho que realmente não é nada fácil, a gente abre mão de muita coisa, mas o que nos segura, assim, muito, e traz a paz é saber o que a gente quer. Então, eu acho que se a gente quer muito isso aqui, se a gente quer muito estar aqui, e também a gente sabe muito para onde a gente quer ir também, isso que nos traz segurança, assim, de que tá sempre valendo a pena qualquer sacrifício. Foi isso. Acho que a gente já pode encerrar aqui, gente. Boa, Fábio. Cara, eu vou falar o que depois dele, né? Assim, eu tô muito mais perto, minha família é de Araraquara, então, nesse sentido, eu não sofro tanto, assim. O que eu vejo, até muito por ele, o que a gente deixa pra trás é o pessoal que gosta da gente mesmo, assim, sabe? Se preocupa. Então, o pai e a mãe da gente, os amigos, eles têm um lugar que, pô, muito difícil de preencher, assim, de afeto. Então, como eu disse, né? Todo mundo tá precisando de ajuda, né? Então, essa galera que faz isso, por exemplo, que ele tá fazendo, ele voltou aqui pra casa 3 vezes no ano. Isso, ano passado foi isso. Então é isso, ele precisa se cuidar. Porque, assim, até pelo ambiente nosso que ele é agressivo, ele precisa achar a gente, e nesse sentido todo mundo é responsável por todo mundo, assim, né? Ou deveria ser como funcionário, eu tenho que olhar pra ele, porque como eu não tenho tanto esse buraco, então eu preciso ser talvez alguém que esteja perto dele pra falar, mano, calma, nós estamos aqui junto, tem gente que gosta de você, eu sou um deles, e a gente conseguir tocar, porque assim, eu nem imagino o que seja. Você olhou pra mim, eu vou falar o quê comparado com o que esse cara passa, assim, eu posso pegar o carro, eu posso ir pra São Paulo. Ele não pode. Então, o meu papel, na verdade, é mais tentar dar carinho pra essa galera aí, porque eu sei que essa galera sofre, cara, deve ser muito difícil, assim, eu nem imagino. Tem outro ponto também que eu acho muito importante. Acho que o pessoal que é daqui, né, que reside a família inteira aqui, o pessoal sai ali do clube, teve algum problema, sei lá, perdeu um jogo, alguma coisa assim, chega em casa, óbvio que vai acabar ficando aquilo na mente, né? Mas vai ter a família, vai conseguir sair, vai conseguir ir em outro lugar e vai conseguir viver. Já a gente que é de muito longe, a gente tem única e exclusiva foco o futebol mesmo. Então a gente vive 24 horas o futebol. Porque os amigos que a gente tem aqui são o pessoal também que trabalha com a gente. Então a gente tá sempre nesse meio, a gente não consegue
a gente não consegue nem desvirtuar, assim, desse... Desligado 100%, né? 100% nunca vai acontecer. É isso aí mesmo. Mas também tem outro ponto, que daí eu sou muito agradecido, aliás, aos meus colegas. Acho que o Luca, principalmente, é um dos caras que eu mais tenho contato, mas também todo mundo, assim, eu acho desde o primeiro momento que eu cheguei aqui em Araraquara, todo mundo super de braços abertos, assim, pra fazer tudo, de querer levar também a gente em tudo que é lugar, apresentar tudo que é lugar. Isso. Pra gente Chegou, lê só. sozinho. Se ambientar, tem que se ambientar com Araraquara. Porque no fim, também a gente acaba criando uma rede, assim, de apoio entre nós. Porque não só eu, tem diversos outros funcionários também não são daqui, também vem em busca desse sonho. Então a gente acaba, cada um ali, segurando a mão do outro, se abraçando e procurando viver da melhor forma. Muito bem. Cara, quais são os ídolos e inspirações de vocês? Poxa, difícil, hein? Quero ver. Posso falar que o meu sou eu? Vai, fala aí você. Ah, cara, eu acho que esse negócio de ídolo aí vai muito de cada um, assim. Eu tenho algumas referências Inspirações, em- referências. em relação a algumas coisas. Eu acho que, assim, como atleta, eu vivi aquela época ali fantástica do Real Madrid, por exemplo. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo, do mental, dessas coisas. Eu tenho pra mim, uma grande referência ao meu pai também, por muito tempo ter trabalhado com ele, de algumas coisas que eu gosto, alguns posicionamentos, e também por tudo que ele fez por mim, óbvio, né? Principalmente. E tem um outro ponto que as pessoas com quem eu trabalhei, que eu tenho algumas grandes referências, assim. Eu acho que o Luca é um cara que hoje eu tenho uma grande referência, assim, com um pensamento sobre futebol. Eu acho que um cara fora da caixa, assim mesmo. Ele é... A pessoa, a gente até brinca às vezes que ele é esquisito, né? Que Sou esquisito, mas eu não sou louco. não é louco, exatamente. É tudo no entrelinhas ali, a gente vai se conversando, às vezes o pessoal nem consegue entender o que a gente tá conversando. Eu acho que é uma das coisas mais legais, aliás, quando a gente tá no dia a dia ali do clube, a gente começa a conversar do nosso jeito, que a gente conseguiu criar, Charlie. se encaixar, e o pessoal fica assim, ó, olhando como se fosse um jogo de ping-pong e não entende nada. Mas... E também tem outro cara que eu admiro muito, 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 muito mesmo, que eu tive o prazer de trabalhar junto, que é o Rubens Franco, que ele é treinador hoje do Sub-20 do Grêmio. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Grêmio mesmo. É um cara que eu admiro muito também pelas ideias dele de jogo. Acho um cara brilhante que também me abriu as portas, me acolheu de uma forma incrível também, quando eu tava começando ali. E goleiro? Goleiro? Goleiro. Então, um goleiro assim, você fala, nossa, Tafarel, sei lá, Dida, Por esse lado? Derlei, que jogou muito no Grêmio. Então, eu acho que tu toca no Derlei porque aquele dia a gente tava conversando sobre, né? Tem... O Derlei com certeza é um cara de uma personalidade incrível. Às vezes até meio... Passava um pouquinho do ponto. Mas... deixa eu pensar assim. Eu acho que... Eu vou contar uma história aqui. Que desde pequeno, assim, eu nem jogava no gol, aliás. Mas eu sempre fui muito fã, quando era pequeno, do Rogério Ceni, cara. Muito, muito mesmo. E eu não sei da onde isso. Eu não sei da onde isso. Porque do Sul, a gente não... Por exemplo, a gente não acompanha tantos clubes aqui de São Paulo. Mas eu sempre fui muito, muito fã do Rogério Ceni. Eu acho que é um cara que sempre tava na frente da geração dele ali. Tecnicamente, da parte defensiva... absurdo, muito bom, muito bom. E nessa relação que hoje a gente vê muito de jogar com os pés, o cara, 20 anos atrás, já fazia com... Já era brasileiro, né? Já era um... Já era. E a qualidade também que ele tinha. Não só a coragem, que eu acho que era o mais difícil naquela época de fazer alguma coisa assim que era nova, a qualidade que ele tinha. Acho que era só o Chilover, né? To- Naquela época deles ali. Todo mundo fala sobre a cobrança de pênalti, sobre a cobrança de falta dele, mas ele jogar assim como líbero era uma coisa muito, muito à frente do tempo mesmo.
Tinha o Higuita, tinha o Jorge sim. Campos, né? Tinha. Mas, assim, eu acho que no sul-americano, aqui no futebol sul-americano, Evolucionou muito assim, acho que. nível mundial, eu acho que Rogério Ceni e o próprio Chilavert também. O Mas, Chilavert é mais maluco, né? nossa, que loucura. Ô, Fábio, assim, e você falou que jogava como zagueiro, também tem zagueiro aí que você se inspira, tem algum ídolo? Eu acho que não, acho que vai ficar nesses ídolos, mas eu acho que é eu mesmo. Tá certo. E você, Luca? Cara, inspiração diária, assim, acho que são as meninas. Tipo, elas me guiam muito, assim. Acho que elas que vão falando, mesmo que indiretamente, na maioria das vezes até, elas que vão dizendo pra gente por onde ir, sabe? Então, pô, eu aprendi muito, assim. Eu tenho passagens muito marcantes com as meninas de me abrir o olho pra coisas que eu não falava, caraca, eu deixei passar isso aqui, como eu não prestava atenção nisso, sabe? Então, acho que de cara, assim, diário é as meninas, porque é isso, tá todo dia com elas, elas são a razão do negócio e, pô, elas vão dizendo pra gente por onde a gente tem que caminhar, assim. Então, no sentido de aprender, nossa, acho que elas que talvez sejam a primeira categoria que eu diria são elas. Agora, dizendo, aí eu pensando mais ao fundo, assim, né? Eu gosto muito de jogadores, assim, que me guiaram porque eu gosto de ver, assim, de um jogo que eu gosto de ser visto. Eu gosto muito do Ganso. Até pela ironia dele ser meio na contramão, assim, num futebol que vai cada vez mais sábio, você tem um cara que ele é intitulado como lento e ele conseguir ser, na, na minha visão, talvez um dos melhores jogadores que tem no país. Eu acho sensacional, acho que diz muita coisa. Eu adorava o Lucas Lima também. Sei que não tá no mesmo patamar, mas assim, Mas eu teve seu teve momento. momento e era muito legal de ver. No Era auge muito legal de ver. Então talvez são dois jogadores que mexem com o Luca mais adolescente aí, criança. E eu moldo o jeito que eu enxergo o futebol. Tem muito desses dois caras que eram muito corajosos, arriscavam muito, enfim. Agora, como treinador, Fernando Diniz, acho que pra mim é o número um, assim. ah, Talvez até mais pelo que ele fala do que o jogo que ele faz. Eu gosto muito do jogo, mas acho que o que ele fala é muito necessário, mas assim, muito. Acho que a gente tá longe ainda de chegar num lugar que respeite quem faz o jogo, que são os atletas. Acho que o jogador, quem faz o jogo, que joga, sofre muito ainda no processo. E acho que ele bate nessa tecla, né? A tecla número um dele é essa. Acho que a razão do trabalho dele é essa. E acho que, enfim, acho ele sensacional. Eu gosto muito também de falar do Alex, o cabeção que era do Curitiba, no Palmeiras. Acho um cara muito lúcido também. Não acho muito dos trabalhos dele, ele tava na Turquia, agora ele não tá mais, mas assim, é um cara que passa uma sensação que eu falo, putz, gostaria que eu passasse isso pras pessoas, sabe? Porque parece que ele tá no meio dessa loucura aí, ele tá meio que sereno, acho que ele sabe dos porquês das coisas, então ele me passa uma sensação que me agrada muito e eu tento pegar isso dele também. Então, acho que ficaria nessas pessoas aí. Posso só fazer um adendo? Claro. Nós não falamos de mulheres. Quero que vocês falem de mulheres. Aí. Por favor. Eu posso falar? Pode falar de atleta? Pode? Claro. Não, que isso, né? Como eu disse, a gente vai tendo história com as meninas, né? Sim. Então, eu acho que uma pessoa que mudou minha vida, assim, no jeito que eu enxergo futebol é a Roberta, 07. Tá no 20 agora. Robertinha. Acho que ela é uma pessoa, por N motivos, também não vou ficar abrindo muito aqui, mas tem uma relação com ela muito boa, ela me ensinou muita coisa. Ela não é necessariamente alguém da profissão, mas como eu disse, como meio, o começo, meio e o fim são as meninas, acho que talvez ela foi uma pessoa que me abriu o olho, assim, pra muita coisa e ela me inspira a continuar também, pra ser bem sincero. Por algumas coisas que ela passa, por algumas coisas, conversas que a gente já teve. Show. Mas e a nível mundial? Mundial? Falando de mulheres, é. Pergunta séria da Jana, hein? Gostei. Sinuca de bico, hein? Cara, eu vou continuar nas atletas, porque acho que é o que eu tenho mais referência. Pode ser? Aí. Pode ser, claro. Eu acho que a Aline é uma pessoa que me cativa. A Aline Aline, Gomes. É muito... você trabalhou com ela, né? Não. Quer dizer, é porque ficou mais... Quando eu chegar já tava mais no profissional do que na... Ela não baixava tanto, né?
não baixava tanto. Ah, tá. Mas, por exemplo, é engraçado porque eu lembro o dia que eu tava no masculino ainda, falaram, ó, vai uma menina de 15 anos pro jogo primeira vez. Acho que foi contra o Flamengo lá em Bauru, né? Não estava Isso. tendo jogo na Fonte. Última rodada do Brasileirão feminino. Então, Lá em Rio. eu acho que foi Bauru, tá? Não, foi em Bauru. Isso, foi Alfredo de Castilho. Foi em Bauru, eu acho, esse jogo. E é engraçado porque esse foi o primeiro jogo dela. O segundo jogo dela é o primeiro jogo das quartas, ela faz o gol. No terceiro jogo dela, que acho que era o segundo jogo das quartas, ela já era titular Contra o Santos na Vila Belmiro, contra o cara. Santos na Vila. Então, assim, eu brinco, isso não é uma crítica, a linha ela passou por aqui e a gente nem entendeu, assim, porque foi uma coisa tão extraordinária, era tão legal, e acho que ela tem uma coisa também, falando em jeito de jogar, o negócio dela jogar sorrindo pra mim é um barato. Eu acho uma coisa, assim, muito... Joga A menina que joga sorrindo. E isso é uma coisa que a gente tem que tentar trazer. E, pô, espero que um dia vocês consigam trazer ela, porque ela deve ter história pra caramba, assim. É uma pessoa que tem muita curiosidade, que ela me inspira, que ela foi resolvendo as coisas de uma forma e tinha tanta responsabilidade nas costas dela, e assim, não deve ter sido só flores, né? Eu não conheço ela, nunca fui de conversar muito com ela, mas assim, pode ter dado conta, e ela é 05, cara. 05, ela é o último ano de 20 ainda. Então assim, ela me inspira. Acho que essa parada dela jogar sorrindo e a forma como as coisas foram acontecendo na vida dela, e assim, ela foi sustentando, pra mim é uma coisa assim de tirar o chapéu. Assim. E muito rápido, né? É isso, Rápido. porque é isso. No terceiro jogo dela, já tinha a sensação de que a gente espera isso de você, assim, e, porra, desculpa o palavrão, mas assim, loucura, porque foi muito rápido. Eu uso esse termo, assim, ela foi uma estrela cadente, assim, ela passou, quem viu, viu, e, meu, Ela estreou com 15, aí ela já tava com 16 nesse jogo contra o Santos, nas quartas de final. Ela entra, o jogo pegadíssimo. 3-2. 2-2, ela faz o Ela faz terceiro o gol. terceiro gol. E é isso, tipo, Ela chegou decidindo, cara. Estrela. Cadente. é estrela cadente. Não tem Real. jeito, é assustador, assustador. Aline Gomes, você tem um compromisso com a voz das guerreiras, tá? Tem que vir. Tá aqui. E ela é uma mina leve, assim, né, cara? Você tá perto dela, parece que, nossa, Ela é diferente, cara. É absurdo. Eu tive o prazer de trabalhar com ela no profissional. Então, ela é... É diferente. Eu acho que foi a atleta mais, assim, diferente mesmo, porque eu já conversei, dialoguei e vi em campo, cara. Com ela, não... Tipo, 15, 16 anos, não se intimidava com nada, ela é cara. muito pura, cara. Com nada. Ela fazia o que ela achava que tinha que fazer. que ela achava que era. É isso, entendeu? Mas Porque não tinha um errado, não foi É. certo. Mas então, uma parte é. Tudo bem, ela acha isso, e legal. Agora, como é que a gente faz outras pessoas enxergarem da mesma forma? Isso aí é dificílimo, né? Porque não tem uma conta, nós vamos chegar lá, porque é sentimento, cara. Então ele vai formando na gente de uma forma que a gente não sabe controlar. E óbvio que assim também, no sentido, a gente não precisa procurar outra linha, né? Não. Mas assim, me admira muito, cara, de verdade mesmo. Massa. Valeu, Luca. Gostei. Ficou nas atletas. Não, ótimo. Tá lá lendo? Eu falei 2 anos. Porque afinal de contas são elas, né? Isso é exatamente. É por elas. Mas é isso. A primeira inspiração que eu falei são as meninas. É que a gente tá todo dia, assim. Não vejo outro caminho, assim. As outras pessoas que eu coloquei, elas estão mais no fundo, assim, estão mais distantes. Mas as meninas são tudo, cara. É isso. Eu não sei se você vai querer falar o nome de alguém, mas assim, Posso falar? tem alguém que você fala assim, cara, se ela continuar nessa crescente, ela vai chegar no profissional fácil. Fácil pra ir. Eu acho que é uma responsabilidade pra Gigante, né? nem vai chegar assim pra Então, menina. tem que tomar cuidado. Se quiser falar, não falar o nome, É porque, no fim, assim, a gente não... Uma parte da... Tem um mistério de você trabalhar na base, porque assim, você não sabe como é que você... Que menina que chega no profissional? A gente não sabe, assim. Qual que é o caminho pra menina chegar no profissional? A gente finge que sabe, né? Porque na verdade a gente não sabe. Então, assim, quem? Não sabemos. Pode ser alguém que eu não falaria aqui mesmo, nem vou me arriscar. Mas assim, cara, o que credencia alguém a jogar no profissional? Não sei. E até porque tem outro ponto, né? Profissional o quê? Tem um monte de divisão, tem G3, tem G2, tem G1. Então assim, cara, não tem ideia. O que eu aprendi é que é mais difícil do que parece. Pra elas, assim, numa boa mesmo. Porque no fim entra também num lado de necessidade do grupo, daquele momento. Exatamente.
A jogadora... Pra ela conseguir ter a oportunidade, a característica. Às vezes pode acontecer do acaso de uma menina machucar, precisa de uma menina da base, ela sobe, vai bem, Exato. como profissional. Talvez um mês atrás, O caminho não era esse. nem era esse. Então não dá pra gente... Eu nem me arrisco fazer isso, assim. E acho que é uma coisa que a gente, como funcionário, tem que tomar cuidado pra passar pras meninas, assim. Porque eu tenho uma sensação que às vezes a gente coloca as meninas nos lugares que elas não pertencem, assim. Eu não tô falando delas serem boas ou ruins. Tô falando de a gente dar uma... Indiretamente a gente passa algumas certezas e vende algumas coisas que lá na frente elas acabam enfraquecendo, sabe? E elas sempre se cobram ao máximo. É. Então, se a gente bota elas, às Já- vezes, num ambiente que ela não tá preparada, ou que não é o ambiente dela, ela vai se cobrar de não estar correspondendo. Mas às vezes nem é por responsabilidade dela, e sim de quem colocou ela lá. Exatamente. A gente é um criador de expectativa nessas meninas absurdo. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Que é isso? Quem que vai virar? Não sei. Se a gente colocar uma menina hoje do sub-15 no profissional, ela vai se cobrar de ir bem, não tem jeito. Essa é a mentalidade delas. Elas sempre vão querer tá dando o máximo, mas hoje ela ainda não tá preparada. Então a culpa não é delas de não tá indo bem, e sim de quem colocou a menina sem ter a condição de estar lá. E a gente tava falando sobre as nossas referências, quando foi falar sobre mulheres, eu acho que o Luca falou perfeito mesmo. Acho que principalmente por ser, eu acho que o foco de tudo no fim vai ser sempre atleta, porque atleta é o carro-chefe, o futebol é feito dentro do campo, quem joga são os atletas. Então eu tenho também algumas referências assim. Eu tive uma menina que eu acho que talvez tenha sido uma pessoa que eu tive uma troca muito boa e que acabou sendo aquele primeira sensação assim, de sucesso, digamos assim, que a Maria Luísa, uma menina que trabalhou comigo ainda quando trabalhava no Grêmio, que foi pra seleção. Acho que por ter sido a minha primeira atleta também pra seleção foi algo marcante, assim. Então é uma pessoa que eu tenho como referência também como atleta daquela época ali que a gente viveu. Ô, Luca, tem uma pessoa também que, assim, eu soube depois, né, que você é muito amigo, que é o Leonardo Mendes. Ah, esse aí é fenômeno. O que esse cara também proporciona pra você de trabalho, né, de inspiração, além de ser seu amigo também? Cara, a primeira pessoa que mandou mensagem pra vir pra cá foi ele. Porque, como eu disse, então vou refazer a história aqui. Eu tava na Inter de Limeira, no profissional, analista. O auxiliar do profissional veio pra ser auxiliar do Léo aqui no Sub-20. E aqui tava precisando de analista. Aí ele conversa. Aí eu não sei qual foi o caminho, mas quem me manda mensagem perguntando se eu queria vir pro Povera foi ele. E o Léo é uma pessoa muito carinhosa, cara. Eu aprendi muito com ele, assim. Ele tem uma questão de cuidar bem de quem tá chegando, assim, pra pessoa se sentir em casa. Então, ele me abraçou, assim, cara, ele também é uma pessoa que me admira muito, seria uma boa inspiração, assim, porque ele também teve momentos difíceis aqui. Por exemplo, uma coisa que eu achava sensacional era quando a gente ia jogar contra os grandes, assim, ele tinha uma forma de motivar e cativar as coisas que parecia que a gente ia conseguir bater de frente, e a gente conseguia. Então, assim, é um cara que, pô, o que ele fez pelo feminino e depois pelo masculino, acho que é alguém que tá na história desse clube, assim, mas num patamar muito alto, assim. Total. Mas muito, muito, porque e a história que ele foi construindo aqui dentro muito bonita. Acho que o clube ele foi crescendo junto com ele, assim, uma parada bem, bem emocionante, assim. A Jana trabalhou com ele, né? A Jana também é parceiraça dele. Sou filha. Filha do Léo. O filho do Léo. É, Filha do Léo. os mais velhos vão entender. E isso também, cara, é um cara que sempre prezou por um jogo vistoso. Acho que ele potencializou muita gente, assim, de atleta. Acho que tem muito funcionário que tem gratidão por ele, assim. Eu lembro do dia que ele saiu, cara, que ele foi embora. Que ele foi dar tchau, a gente tava na sede ainda, né? A sede do clube. Não estava na sede. A sede do clube era no estádio ainda. Ele foi dar tchau, ele foi dar um tchau emocionado. E eu lembro dessa cena, eu falei assim, o dia que eu sair daqui, eu quero sair que nem ele saiu. Porque construir esse negócio das emoções, assim, pra mim, vale mais do que
Que é isso, a gente vai falar de título, o Léo ganhou quantos títulos no masculino? Talvez nenhum. E ele saiu de uma forma que eu não sei se eu vi alguém sair igual aqui. E teve gente que ganhou bastante coisa aqui. Eu tô falando até no feminino, tá? Feminino, masculino. Um cara que não ganhou nada de troféu. Mas, porra, saiu ovacionado no último dia dele, assim. Com o pessoal chorando que o cara foi E embora. até pra quem não teve a oportunidade de conhecer, sempre que a gente escuta, assim, é sempre coisa positiva, entendeu? Ele é um Eu cara acho de que folclórico. o legado, assim, que ele deixa vai muito além da questão de títulos, e sim do quanto marcou cada um, né? É. Acho que essa questão, até hoje, isso é engraçado. Todo mundo sempre cita ele como referência, assim, aqui dentro do clube. Não são conquistas, né? São trabalhos. Eu não vou falar que não vou chorar. É isso, entendeu? Você trabalhou com o futsal, né? Futsal, Jana? Provavelmente o que o Léo fez pela Jana, ela não vai lembrar de nenhum título. Você foi pedir a gratidão da Jana pelo Léo, não tem nada a ver com Não é o troféu. por conta do futsal, de nada. É Exatamente. por conta do que ele me ensinou a ser, como pessoa. É isso. Muito bom. Leonardo Mendes, futuramente você tem um compromisso aqui também, tá? Cuidado aí. É isso. Caras, por que futebol feminino? Por que vocês escolheram futebol feminino? Tipo, e aí? Tava no masculino, pô, vamos ver qual é que é das meninas. Acho que eu quero começar nesse assunto. Vocês chegaram até aqui, vai. Cara, eu acho que a vida é muito louca, né? Até eu entrar no Grêmio, eu nunca tive contato com o futebol feminino. Muito pouco, assim, de ver na televisão. E quando eu chego lá, eu acabo tendo, assim, muito contato com o pessoal do futebol feminino, tendo muita amizade com essas pessoas, que eles também trabalhavam comigo, alguns no masculino e trabalhavam ao mesmo tempo no feminino. E os caras me abraçaram, assim, de uma forma muito boa. Daí eu comecei a ir só pra assistir. Isso que é engraçado, né? Normalmente acabava o treino, já queria ir pra casa. Daí às vezes acabava, eu ficava ali na volta do treino feminino, vendo. Eu comecei a achar super interessante também. E nisso começou a abrir oportunidade e tal. Comecei a ver com bons olhos. Eu tive a oportunidade de participar de alguns treinos ali, quando um ou outro colega tinha que se ausentar. Daí nisso, eu acho que o principal, assim, o que me chamou muito a atenção foi esse carinho, sabe? E esse profissionalismo também que as meninas têm muito. De ser um ambiente super respeitoso, de elas estarem super determinadas a fazer aquilo que a gente estipula ali pra elas. Então eu acho que o feminino meio que me escolheu, assim, meio que abriu as portas ali de início, mas o que me o que me fez ficar, de fato, assim, que até hoje é o que me atrai, é essa relação, assim, de respeito máximo, assim, das atletas com a gente. No masculino isso era diferente, Fábio? Então, masculino já é um pouquinho mais bruto, assim, eu acho, as relações. Tá. Até mesmo com os meninos, até nas idades mais baixas. Eu acho que o masculino já tá numa situação hoje que o mercado é muito grande. Então até a própria categoria de base meio que profissionalizou. Então acaba sendo muita gente querendo o lugar do outro, até mesmo dos meninos tendo essa briga, às vezes por influência dos pais, que às vezes, assim, já acha que tá com a vida ganha, às vezes querem se exaltar um pouco ali nos treinos, então acaba, eu acho que também pela por serem homens, assim, eu acho que tem essa questão social de ter que ser mais firme, ter que ser mais enérgico, assim, nas abordagens. Então era um pouquinho mais desgastante, eu acho, assim. Mas não acho que fosse ruim, tá? Uhum. Eu acho que só era diferente mesmo um do outro. E o que me atraía mais era essa questão do feminino. Nossa. Cara, Você, Luca Ferrari. eu, assim, eu eu não acho que são esportes diferentes, assim. Acho que são o mesmo esporte praticado por pessoas diferentes. Então eu não faço tanto essa distinção. Óbvio, né? Tem a questão do gênero e beleza. Só que essa questão do gênero é engraçado, porque com o tempo, óbvio que a gente tem que ter o cuidado sendo homem, mas assim, não é uma coisa que, pelo menos eu não vou todo dia pensando nisso.
Acho que com o tempo o negócio vai virando uma relação tão orgânica, uma coisa Acho tão natural. Isso, assim, a gente É, quando não conhece, Nossa, né? e tal, mas no fim, hoje... e é isso, assim, não acho... Porque, por exemplo, uma pergunta que a gente ouve, né? Como é que você é um homem trabalhando num ambiente que a grande maioria é mulher? Cara, de boa. Você tem que prestar atenção, você tem que ter alguns cuidados, mas assim, depois da segunda semana, na minha opinião, o negócio ele dá uma... Eu acho que ele sempre vai existir, mas assim, ele fica pequeno a um ponto que ele fica imperceptível, entendeu? Então, não é uma coisa eu, que eu enxergo dessa forma dos gêneros, cara. É fazer futebol. É isso que eu enxergo. É a Ferroviária é um lugar que eu gosto. Então, por exemplo, pensando na transição do masculino pro feminino, tinha muito uma questão das competições, assim. O masculino, na época, então, vamos falar 2022, né? Que eu tava. A Ferroviária tava num outro momento. De divisão nacional, enfim, outro momento, nada a ver com o que ele tá hoje, o masculino. O feminino, ele sempre teve nesse lugar. Então, eu queria testar outras competições, conhecer como é que é essa questão de estar com as mulheres, óbvio, isso gera algumas coisas para mim que são diferentes, que o Fábio falou aqui agora, e até mais saudáveis. Então tinha essa questão de, pô, quero experimentar uma coisa diferente, e me atrai muitas novas competições, assim, cara. E voltando agora por esse assunto que tu falou, realmente, eu acho que quando eu comecei, assim, a primeira coisa que eu via era que, por exemplo, o masculino jogava competição estadual ali. Já a gente olhava pro lado feminino jogando Campeonato Brasileiro, Liga de Desenvolvimento, competições de nível nacional, assim, umas coisas maiores. Então acho que também naquele primeiro momento Internacional também. internacional, com certeza, quando a gente tem as conquistas ali das competições que nos dão esse direito de competir a nível internacional, e é uma coisa que no masculino é bem restrito, bem restrito mesmo. Então acho que foi uma coisa também que nem o que tava falando, me atraiu muito, foi as competições. Porque, assim, tem uma coisa que a gente fala bastante, e é uma coisa que a gente tenta colocar no dia a dia, volta até no que a gente conversou aqui de profissional. Se sentir importante é uma coisa que sustenta muito o dia a dia. Então, por exemplo, quando ele pisa lá no profissional, não que no 15 ele não seja importante, ele sabe que ele é. Só que como ele tá meio rotineiro, aí ele pisa no profissional e se sente importante. Sim. Quando você fica jogando campeonatos estaduais, eles têm o seu valor, e você vê que tem um campeonato CBF, depois, o primeiro jogo meu pela Ferroviária trabalhando foi Ferroviária Juventude Brasileiro Sub-20. Primeiro jogo do CBF que eu fiz. Eu tava em choque. Eu tenho o minuto a minuto guardado comigo. Que é uma coisa diferente, cara. Tem uma questão até de ego, assim, e a gente tem que trabalhar isso, e a gente aceitou isso, uma conversa que a gente tem bastante. Cara, se sentir importante. Então você pisar nesse lugar, você viver algumas coisas, cara, muda o seu dia. Que você fica confiante. Aí a gente volta nas mesmas conversas. No fim, a gente vai morrendo nos mesmos lugares, né? Mas assim, cara, isso aí dá um norte diferente, assim, pro que você tem pra sua vida. Porque você vai vendo coisas que são mágicas e que você via, nossa, não vou chegar nunca lá. Exato. Aí você chega, você fala, caramba, que da hora, assim, sabe? Valeu a pena todo esse caminho. Mas assim, adoro o futebol feminino, estamos muito bem resolvidos com isso, a gente é muito feliz, de verdade mesmo. E repito, assim, a gente não pensa que é isso, assim, a gente entende que são meninas, mas não é uma coisa que, eu não penso só homem, ela é mulher. Só penso, eu tô indo lá trabalhar, eu vou fazer futebol, e beleza, vambora. Não tenho tanto essa preocupação, assim, de ficar congelada, assim, sabe? Eu acho muito natural, Jana, pra ser bem sincero. Gostei, Luca. Mas tem que ser, né? Senão, porque é isso, por exemplo, se a gente tá falando de relação, como é que a gente desenvolve relação se eu tô travado? Sim. Se eu tô com medo? Acho que isso é primordial, né? Não Tem tem que como. ser uma coisa fluida, cara, senão o negócio ele fica engessado, ele vai ele vai indo de soquinho, assim, sabe? Aí não fica legal. Gostei, Luca. E você? Eu também gostei. Estou gostando, na verdade, Janaíne. Show. Até dentro desse mundo de competições de nível nacional, como é que vocês veem o crescimento da modalidade no país? Eu posso? Pode. Eu tô assustado. Porque, assim, eu
Eu brinquei isso no último dia. Quando eu chego no masculino em 2019, o departamento de futebol feminino cabe numa mesa, talvez devia ser o dobro dessa aqui. Era mais ou menos isso. Hoje a gente tá numa casa de 2 andares, com, sei lá, 6 salas, um monstro de casa, e ele não cabe. Ele tá pequeno. Eu não tô criticando, tá, gente? Mas não tá dando conta. O negócio, ele tá crescendo muito rápido. Então, assim, o que vai ser, a gente não tem nem ideia. Ao mesmo tempo, que eu acho que também a gente precisa ter um cuidado aqui, ele cresceu num ritmo mais rápido do que as pessoas conseguiram acompanhar. Porque isso, sim, tem competição, ele envolve dinheiro, ele envolve exposição. E assim, eu acho que ele cresceu num nível que não dá pra calcular, Zoco. E assim, óbvio que a gente vê com bons olhos, mas eu repito aqui, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não ficar maluco, cara. E a gente não perder uns valores que fizeram a gente vir pro feminino, por exemplo. Exato. Que assim, a chance disso aqui, num sentido do ambiente, dos valores parecerem no masculino, ele é muito fácil. Porque se a gente não prestar atenção, cara, a gente vai pro mesmo lugar. Então daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai ter muito dinheiro. Só que daí entra uma questão que eu acho que tem alguns passos pressão lá pra frente que vão acabar necessitando de algumas coisas, como o dinheiro. Por exemplo, questão de estrutura, de outros clubes também que hoje não tem feminino, eles se interessarem a ter. Vai depender de ter realmente essa questão de valores, assim, do mercado girar dinheiro. Então, acho que, como o Luca falou, o processo tá muito rápido, tá mais rápido do que a gente imaginou. Então, assim, óbvio, o crescimento a gente sempre vai ser a favor, né? Você vai ter mais gente podendo trabalhar no negócio, ele vai ser mais visto, enfim, tem um monte de coisa boa. Isso aí é inegável. Pergunta pra Nuti se não é melhor ela estar no. Se não é mais satisfatório ela ir no clube de hoje do que o de 6 anos atrás. Certeza. Mas assim, a gente vai ter o cuidado porque pra gente não atropelar, né, cara? Aí falando disso, Luca, lembrando que a gente teve a Aline, que foi vendida. Foi a segunda atleta. Exato. Exatamente. Segunda maior transação do país. Então, não é? Realmente, cresceu de uma forma. Não, é Muito bizarro. acelerada. É assustador. A gente fala ali. Eu acho que eu tive essa conversa com o Luca ano passado, no começo, não sei se ele vai lembrar. Mas que um dos próximos passos do futebol feminino era começar as transações envolverem dinheiro. E eu acho que depois teve da Tarciane, foi a primeira, né? Tarciane, Aline Começou, Lorena. começou a ter algumas já logo em sequência, assim, num curto espaço de tempo. Eu acho que isso é o próximo passo, assim, sabe? Que vai acontecer. Não sei se pro bem ou pro mal, mas acho que esse é o próximo passo. Cada vez mais tá envolvendo valores ali nas transações e também acredito que se o pessoal conseguir olhar com bons olhos para isso e conseguir fazer isso virar uma coisa boa, vai ser com investimentos, investindo cada vez mais, usando esses valores para fomentar o futebol feminino, principalmente eu acho que na raiz, né? Que é na categoria de base ali, porque hoje a gente pega, infelizmente, alguns clubes do Brasil nem o futebol profissional tem, então acho que isso pode ser uma coisa que se o pessoal souber levar bem, vai ajudar a fomentar cada vez mais a modalidade. Sim. E para além da modalidade, o que eu acho que é importante é a gente normalizar a menina fazer esporte, né? Também. Porque assim. São os praticantes, né? Yes. Exatamente. Porque, enfim, a Jana pode falar melhor que eu, mas pelo menos até o momento que a gente tá hoje, a mulher que pratica esporte, ela é totalmente estereotipada, né? Principalmente as mais novas, né? Então, assim, o quanto tiver mais gente jogando, encorajar mais gente jogando, e o negócio ele vai tomando uma proporção até que o dia que a gente vai achar isso uma coisa, assim, normal ele já é, mas assim, uma coisa natural e que não tem resistência, aquele papo todo lá que... E até mesmo pra questão de qualidade de vida, eu acho. Porque é muito normalizado, por exemplo, na escola, não precisa jogar porque era menino. Exatamente. Então, é uma coisa que até pensando em qualidade de vida mesmo, não de quem quer só ser atleta, mas de ter esse contato na escola, de ser também uma oportunidade que elas tenham como futuro. Porque a competição tá aumentando porque tem demanda, né? Também. Tem gente querendo jogar. E tem gente querendo fazer futebol feminino. Então, vejo com muito bons olhos a Copa do Mundo, né? Espero que seja esse boom aí que tem sido as competições internacionais, né? Sim. Então, cara, espero que dê tudo certo aí. Só vamos ter cuidado porque o negócio ele é violento, né? Mas vai dar bom.
E até você falou, né, da Casa das Guerreiras, de tá ficando pequeno mesmo, sendo uma casa grande, e reiterando, não é uma crítica. Não é uma treta. Cara, mas eu vou dizer que eu volto esse ano pro clube, dá uma assada, assim. Não vai caber. Pensa que, poxa, dobrou quase o número de funcionário. É, gente, para um O, doidel. O que aconteceu nessas férias? e assim, cara, o feminino vai ter um CT próprio. Era isso. Vai ter uma estrutura própria ali, né? Onde vai estar todo mundo. Vai ter uma ala administrativa, mas também com os vestiários, 5 campos de treinamento, né? Sendo que vai ser um mini estádio. Como é que vocês veem isso? Mas eu acho que a Ferroviária é isso, tem que ser isso também. Eu acho que a gente hoje poderia muito bem chegar aqui e falar, não, a gente já tem muita coisa, tá ótimo, tá melhor que muito clube. Mas é cada vez querer mais, querer dar mais estrutura, dar mais oportunidade para mais mulheres, ter mais categorias. Hoje também a gente começou já tendo a escola das guerreiras e fazer isso não ter fim, assim. Eu acho que é olhar pra frente sempre e cada vez que a gente conquistar mais, ainda querer mais. Com certeza, eu acho que vai ser um divisor de água, assim, gigantesco, gigantesco mesmo. Algo até inimaginável, eu acho. Principalmente pra quem tá aqui há mais tempo, algo muito inimaginável. E aí eu acho que vou mais além ainda, cara. Porque a gente sempre toca nesse assunto. Mas a gente só faz o futebol. E é legal de ver o brilho dos olhos de vocês, de todo mundo que tá aqui. Cara, a gente faz o futebol feminino. Independente de qualquer coisa. Principalmente por não ser obrigatoriedade. Isso aí. Sim, você tem essa leveza. Não, vamos. Você não precisa ficar se explicando. Ok. Mas Exatamente. porque a gente acredita nessa ideia das praticantes, que a gente precisa ter mais mulheres jogando. Independente também se é futebol ou não. A gente precisa de mais mulheres atuantes. Claro. E, pô, já que tá no nosso nicho que é o futebol, Sim. que a gente tenha mais mulheres praticando. Então, eu acho que esse negócio é muito leve. As vezes precisam jogar. É isso aí mesmo. E a gente tá aqui pra dar oportunidade pra elas. E eu acho que uma coisa que a gente não vive aqui, tá? Que eu acho que é super importante. A gente não tem uma briga institucional. De ter que brigar com o clube pra ter. Tem outros lugares, até mesmo eu já presenciei, de ter que ficar pedindo mesmo coisa. Ah, mas a gente precisa de mais uma bola, por favor, colete e tudo mais. Essas questões assim que aqui a gente tem uma leveza. Que todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo quer ter o futebol feminino, então tá todo mundo falando a mesma língua, assim, já algumas outras instituições ainda engatinham nesse sentido. Não dão voz, né? É isso. Voz dos meus guerreiros hoje. Cara, quais são os principais objetivos de vida de vocês envolvendo o futebol? Ou vocês já alcançaram esse objetivo? Ou vocês querem mais? Envolvendo futebol, cara, eu vou falar uma situação. Vai lá. Eu sou um cara, acho, hoje, eu posso dizer que eu sou muito. Eu sou um cara muito realizado hoje com o que eu já conquistei com o futebol. Eu acho que a minha meta sempre foi conseguir mudar a minha vida do lado pessoal, assim. E não vou negar que financeiro também, de ter uma independência, de conseguir me manter e tudo mais, viver disso aqui. Eu acho que hoje eu já cheguei pelo menos na metade da minha meta. Só que, como eu falei antes também, cada vez que a gente conquista mais, a gente quer mais. Então, não sei te dizer. Acho que, como o Luca falou ali também antes, o profissional é a meta de todo mundo. Acho que eu tenho essa meta aí grande na minha vida. Eu tenho a meta de ganhar alguns títulos também. Libertadores, Campeonato Brasileiro, algumas competições que hoje eu acho que a gente tá sempre disputando, né, na categoria profissional. Mas hoje eu tenho total satisfação de dizer que eu sou bem realizado mesmo com o que eu já conquistei até aqui. Acho que se perguntasse pra mim isso 5 anos atrás, da onde eu estaria, como eu estaria, eu acharia loucura, assim, mas com certeza eu acho que eu batalhei bastante pra isso e eu acho que é isso que me motiva também a estar todo dia dando o meu máximo mesmo.
de corpo e alma, assim, 24 horas por dia, se for necessário, pra conseguir chegar aonde eu almejar, independente de onde eu já esteja. Boa, guerreiro. Bom. Cara, os meus, eu tenho um que é relativamente pequeno, mas por enquanto é difícil, assim. Eu não consegui ficar 2 anos na mesma função. Desde que eu comecei no futebol, ou eu tô num lugar diferente, ou eu tô Tamo numa junto. função. Então, assim, isso aí é um saco, cara. Eu não consigo. Isso me dá um pouco de raiva, assim, porque, cara, cada ano é como se você começasse, não de novo, mas assim, lá vamos nós, não sei o quê. Então, eu tô desde 2019 no futebol. Cada ano eu fiz uma coisa, entendeu? Então, o objetivo seria continuar como treinador, até porque, assim, hoje, né? Por exemplo, o Fábio ele é conhecido como preparador de goleiro. Sim. Eu não sou, como treinador. Mas também tem um ponto que faz 3 anos que eu tô na mesma função. Não, é exato. Na mesma categoria, Essa é a é uma coisa situação. mais estabilizada. Porque, assim, hoje eu sou só o Luca. E tá tudo bom. Eu tô bem satisfeito com isso. Eu acho que minimamente aí eu tenho respeito das pessoas, mas assim, quero me estabilizar como um treinador, assim, tanto para a Ferroviária, que isso ainda não aconteceu, a gente teve 3 semanas de treino só, essa é a quarta, como para fora, né? E assim, tem um outro, óbvio, né? Os títulos, enfim, o Fábio já falou bem, a sensação é extraordinária, mas gostaria também de ser reconhecido como alguém que as pessoas querem estar por perto, assim. Por exemplo, se você chegar no final do ano do Sub-15 e perguntar para as meninas e para a comissão e o Luca, elas falarem, não, com ele eu gostaria de estar ano que vem de novo. Isso é dificílimo, cara. Pelo dia a dia nosso e por tudo que envolve, você conseguir ter o carinho das pessoas e elas quererem estar com você no ano seguinte, esse para mim é o sinal de que foi um ano de sucesso pro Luca, assim, sabe? Que o Luca fez um bom trabalho, mas perguntar para as pessoas que estão comigo todo dia, o que elas acham de mim, assim, num grosso modo, sabe? E eu acho isso super difícil, é uma conversa que a gente tem direto. Porque no fim, eu acho que o futebol, antes de qualquer coisa, ele é uma questão de convivência. E por isso que as relações talvez elas sejam a base da parada. Então, assim, se terminar o ano com as pessoas falando bem de mim, cara, eu acho que seria uma coisa. Que é raro, tá, gente? Parece que não. Porque existe uma diferença entre não querer estar com a pessoa, você tanto faz e, tipo, não, com essa pessoa aqui, ela mexe comigo, assim, sabe? Ela me estimula. Então eu queria estar nessa categoria aí do eu quero estar com esse cara de novo no que vem. Cara, um outro, assim, a seleção brasileira acho que é uma coisa que dessas coisas que parecem muito longe e parecem inalcançáveis, que eu gostaria de um dia chegar lá, assim, do sentido, inclusive até fazer um elogio aqui, o pessoal do profissional da seleção chamou uns funcionários para irem lá na granja, né? Isso. Isso aí é sensacional. Assim, a granja também pra mim é uma coisa que mexe muito comigo. Eu queria pisar lá porque o pessoal fala que é uma coisa assim, bizarro deve ser lindo, mas ele deve mexer com esse negócio do se sentir importante. Tá no topo. Você tá num lugar do tipo, meu, aqui só veio de fera. Talvez os melhores. Então, assim, a seleção pra mim, óbvio, não agora, nem penso nisso, mas um dia aí a gente conseguir chegar lá só pra, pô. Porque também tem uma outra coisa que é legal, vestir o uniforme pra mim é uma parada bizarra. Por exemplo, É a hora que. o dia que eu ganhei, o primeiro dia que eu cheguei aqui no masculino, eu ganhei uma mochila com, sei lá, tipo, tinha duas calças, 2 bermudas, 3 camisas. Falei, caramba, mano, que da hora. Porque acho que o uniforme de trabalho do futebol, ele só tem no futebol, né? Ninguém trabalha aí. E todo dizer- mundo é diferente, né? É isso, e você passa não olhando assim. Eu te pergunto, você trabalha em tal lugar? É. Trabalha na ferroviária? Sim. Meu, até tem uma história boa pra contar. Manda. A gente teve um jogo Paulista Sub-15 2019 em São José, contra o Joseense. E a gente foi na sexta, o jogo era no sábado, o ônibus quebrou, a gente demorou um puta tempo pra chegar, tal, chegamos, ganhamos o jogo, eu fui pra São Paulo e aquelas loucuras, né? Você chega em São Paulo sábado, 3 horas da tarde, você precisa vir pra cá domingo, 7 horas da noite, então assim, não dá tempo. E eu cheguei destruído, eu fui de ônibus, cheguei na rodoviária de São Paulo, fui pegar o metrô pra ir pra casa e eu tava fardado. Tava com a calça, tava com o agasalho, protegido, né? Eu entrei no metrô, tinha um molequinho de uns 4, 5 anos, ele olhou pra mim de uma forma que eu não sei se alguém já olhou pra mim.
Eu falei, tá bom, eu fui esse moleque aqui um dia, então beleza, nós estamos caminhando, estamos sofrendo, mas a gente tá andando, entendeu? Então essas coisas que a gente fala, eu brinco muito com o Fábio, que são estéticas, que são tipo, só visuais, elas têm um significado pra gente afetivo que é violento. Sim. Então por isso eu coloco a CBF, a seleção. Pisar na granja e vestir o uniforme ali pra mim seria uma coisa muito especial, de verdade mesmo. Eu acho que o Luca me trouxe um outro assunto que eu converso bastante com ele. Acho que além também de seleção, claro, profissional, subida de categoria pra mim são futuros, uns mais distantes que outros, e sonhos, né? Mas eu acho que eu tenho um outro ponto que é o que a gente debate muito sobre uma ressignificação, assim, da minha função, sabe? De preparador de goleiros. Boa. Eu acho que a gente... Não tô falando de aqui da Ferroviária, mas eu acho que num geral, assim, no mercado inteiro. E acho que aqui eu tenho uma abertura muito grande para isso, de não se limitar só a chutar bola, digamos assim, que a gente fala, de só dar o treino ali para as goleiras e acabou, sabe? Eu acho que envolve mais coisas, eu acho que a gente pode participar de mais coisas, a gente pode ter mais voz ativa dentro da comissão, mas também dentro do grupo. Eu acho que é um dos objetivos assim que eu tenho, eu acho, para mim e que eu criei na minha cabeça, eu acho, estando aqui, estando também com o Lucas, sabe? De ter mais voz ativa, de não ser, vamos dizer, a quarta, a quinta pessoa da comissão. E Mas não de- ser não Exato. excluído a palavra, né? Não excluído, Mas, de ser só pra isso, sabe? De ser uma coisa tão específica assim, eu acho que não precisa ser uma coisa tão específica. Isso é uma coisa que eu gostaria de mudar e que eu acho que hoje. Ano passado também eu conseguia ter mais abertura assim, para algumas coisas, ser mais participativo, às vezes de ser uma figura também de bastante importância ali dentro para todo mundo. E hoje eu acho que a gente consegue também estar trabalhando assim, a gente consegue ter bastante influência ali dentro do processo. legal, bacana, né? Muito bom. Tem mais alguma coisa dos bastidores que vocês gostariam de compartilhar? A gente gosta muito de bastidores. Você tem alguma pergunta de bastidor que você quer fazer? Um ponto. Eu tenho um ponto. De jogo. Eu tenho um ponto, assim, eu tenho uma coisa engraçada, né, pra falar, que ano passado a gente almoçava no hotel lá do clube, né, e fica no quinto andar, Era no... Sexto? Sobre... é, Tinha um nome lá. é verdade, eu sou no sexto andar, assim, mais ou menos. E, cara, eu acho que a maioria das conversas que tivemos, assim, não só sobre futebol, mas de vida, assim, muita coisa que a gente criou foi subindo as escadas. Porque tinha um elevador, às vezes a gente não ia de elevador só pra subir a escada e ter tempo pra conversar. Daí, porque ali era um momento que a gente não tava dentro do clube, então a gente tava na hora do almoço ali, muita coisa a gente acabou construindo assim. Isso é uma coisa, assim, muito Nas engraçada. escadarias do hotel. É isso, né? As A relações. minha relação com o fluidas. Fábio ela foi muito rápida, assim. Rápido. Porque, por mais que a gente veio de situações completamente diferentes, nós somos dois meninos, assim, no sentido mais abstrato da palavra, né? Mas, assim, que tem muitas questões, assim. Luca é um cara mais acadêmico, eu acho. Eu muito mais da prática ali que eu vivi também no futebol. Então, a conexão foi muito rápida, assim. E me orgulha porque, assim, é difícil você criar relação assim no futebol. Dificílimo. E a nossa relação é de ajuda, assim, de se descobrir. Eu tenho uma passagem boa também, Fábio. Vou colocar uma sua. Porque, assim, Dá até medo de querer tentar. como ele então, vamos relembrar, no passado ele chegando no clube, e ele vinha de um ambiente diferente, né? Como ele já falou aqui, o dia dele é completamente diferente do que a gente tinha aqui. E eu sou uma pessoa muito... Não é verdadeira, mas assim, eu acho que as pessoas que estão perto de mim se sentem próximas no sentido não só físico, sabe? Porque eu não... Eu sou muito eu. E o ser muito eu é isso, a gente conversa de coisa que incomoda.
E assim, nisso a gente vai se machucando, vai A resistir. gente fala, ó, cara, isso aí fez, não tá legal, isso aqui dá pra mudar. A gente vai se descobrindo. Mas desgasta. A gente é muito. Eu sou muito crítico, né? E isso desgasta, eu sei. Aí teve um dia que eu tava em casa à noite, o Fábio mandou uma mensagem assim: Luca, eu nunca queria ter te conhecido. A mensagem era exatamente essa. Que é meia-noite, uma É, coisa assim. tem esse contexto. Cedo. Cedo. Eu fico feliz porque, assim, hoje a gente já se dava super bem, mas é interessante ver como a nossa relação ela foi se desenvolvendo, assim. E isso não foi um ponto de baixa, na verdade. Foi um reconhecimento da parte dele, que eu reconheço também, que um muda a vida do outro. Sim. Então, você quer coisa mais legal que isso? Eu acho que tem um outro ponto também, assim, de ficar de bobeira na sala, coisa assim, foi fazendo ele ficar mais, digo, sociável. Eu acho que antes ele conversasse só única e exclusivamente com quem ele tinha bastante relação mesmo. Então acho que foi uma coisa também que ele foi ganhando nesse sentido. Não, é isso, porque ele é mais sociável que eu. Mas por muito, assim. Mas beleza, é isso, sabe? Um vai puxando o outro, vamos se ajudando. E hoje é assim, eu acho que ele pode falar isso, eu posso falar isso também, é um lugar de segurança, sabe? Nossa. E num ambiente como o nosso, cara, assim, não dá pra encher uma mão. Sim. É raro, porque o ambiente é hostil mesmo, tá cada um ali, cada um tem seus porquês e vambora. Mas assim, você achar pessoas dentro do ambiente de trabalho que você pode se escorar quando precisar, não E tem no fim preço. sempre vai precisar, né? Sempre vai precisar. Um momento Sempre vai precisar. baixo. Ô, Jana, a gente teve uma conquista nesse ano que o Lucas só tinha 2 fotos no Instagram dele e agora a gente conseguiu um vídeo, né? Jura? Da apresentação, né? Que Verdade. com collab aí das Grenas Guerreiras, né? Com Low profile. Tem 3 postagens agora. Bom, Trairagem, né? Não sabia que tinha essa, não quero demais. fim do final do ano tem uns 5, então, pelo menos. Essa perna. Nossa, tá bem. Então, é que vai nessa linha que eu falei, que o Fábio comentou, assim, eu não sou uma pessoa. Não vou dizer que eu não sou sociável, mas assim, eu sou um cara tímido. E essa sensação de que as pessoas, por exemplo, agora tá de boa, mas no começo tava super difícil pra mim. De pensar que as pessoas estão olhando pra mim é uma coisa muito difícil. Porque eu tinha problema de autoestima, né? Como eu falei, até de não jogar, de não ter tentado jogar bola. Então esse negócio querendo ou não, a rede social é um pouco, ó, olha pra cá, pra isso aqui que eu tô fazendo, sabe? Pra mim é uma coisa que eu não gosto muito. Mas eu entendi que a duras custas aí, tem uma pessoa que me ajudou, mas que precisa, sabe? Até para as pessoas me conhecerem, cara. Eu tenho uma sensação que é engraçado. Eu acho que assim, quem não me conhece acha uma coisa de mim que eu sei lá qual que é, mas quem me conhece de verdade, entendeu? Então, o quanto eu conseguir fazer esse meio de campo ali ser mais saudável e talvez caber mais gente, melhor. Porque eu acho que eu tinha um grupo restrito de pessoas que me conheciam. E aí, beleza, aí quem me conhece, meu, aí é o Luca mesmo, de corpo e alma, que às vezes até incomoda, tipo, meu, seja outra coisa, porque às vezes você cansa. E um mundo de gente que não conhecia. E aí elas vão criando de mim o que elas quiserem achar. E aí ferrou, né? Então aí esse processo da rede social é um processo de abertura minha, que é dificílimo. Eu não gostei de fazer o negócio. Mas eu entendo que eu preciso fazer para as pessoas saberem quem eu sou. E se eu quero me estabilizar de uma certa forma, as pessoas precisam saber quem eu sou, cara. Porque senão eu corro um risco de ficar refém do resultado. Porque as pessoas elas são conhecidas aqui no futebol pelo resultado. Mas ninguém conhece ninguém, na verdade, né? Assim, tô exagerando. Porque, por exemplo, eu vou falar que quem ganha tudo, o trabalho dele é bom. Mas se eu te perguntar se conhece o cara, você fala, não, mas ele ganhou. Então, para não ficar refém de uma coisa que eu não tenho controle, que realmente ali vai chegar na hora, pode acontecer qualquer coisa. A gente pode tomar um gol de qualquer forma e não podemos fazer um gol de qualquer forma. Então, assim, é um processo das pessoas me conhecerem. Pra não ficar refém de uma coisa que eu não tenho controle. E que a gente, num sentido, finge que a gente tem. A gente tem a ilusão de que o treinador ele tem controle de um mar de coisas que, nossa, nós estamos longe de ter. Então é mais essa tentativa aí, cara, de me estabelecer e pra isso eu preciso que as pessoas me conheçam. Mas custa, viu? Machuca. Mas eu tô ficando mais de boa. Que bom. Ainda mais pra pessoas que são um pouco mais tímidas, né? E cada um, gente, não tem? O próximo passo ele tem uma foto sorrindo lá no Instagram. Não, e assim, treinador fala a todo instante, cara. Tá Tá sempre em evidência, né? todo momento na mídia. E uma hora,
né? Se você chegar lá no Eu concordo. É que assim, patamar que você deseja, por exemplo, o que tá acontecendo aqui hoje. Aqui você consegue me conhecer. Uma foto, pra mim, é uma coisa assim que não sou eu. sim. Eu tô criando uma coisinha ali que, como ela é muito curta, ela é muito pequena, não consegue me representar. Então aqui, beleza, a gente tá conversando aqui 1h30, quase por aí. Tá, beleza, aqui é o Luca mesmo e já era. Mas agora, tipo, rede social, foto, vídeo, nada contra quem faz, tá? Mas eu não consigo me... Cada um é um. Cada um é um, mas eu não consigo me sentir à vontade de me expressar dessa maneira, tá ligado? Uhum. Então, pô, por isso que aqui não tem problema. Tipo, é um pouco difícil, mas aqui pelo menos eu sou eu, sabe? Você tá indo bem, cara. Você se sentiu confortável? Não, tava tenso até, acho que foi os 10, 15 dias. Os primeiros 10, 15 eu tava nervoso também. Mas no pós eu eu falei, vocês vão falando, vai soltando com o passar do tempo. Eu já esqueci da câmera, por exemplo. Não, sério. Mas que esse microfone. Mas tem um microfone aqui, que era Você, Pecinha, né? cara, infelizmente, já na reta final Não é do programa, possível. Toda eu tenho uma pergunta extra aqui pra fazer, que eu deveria ter feito lá no começo, mas, Luca, como é que tá esse ambiente com a sua comissão técnica, né? Tem novos profissionais também que não estavam no clube, né? Tem a Silvia, que é a sua auxiliar técnica, veio de Belo Horizonte. Como é que tá sendo esse início de trabalho com o pessoal? Cara, por sorte eu tô num lugar bem legal, assim, cara, de verdade. Tô muito bem acompanhado, assim. Eu acho que é uma comissão que, por todo mundo estar no mesmo momento de vida, facilita algumas coisas, sabe? Vai mais natural. Então, assim, talvez o mais velho seja o Gabriel, que é preparador físico, mas assim, ele deve ter no máximo que uns 30. É isso. Então, assim, de faixa etária muito parecido. É uma galera que tá com sede de fazer as coisas. Então você pega o Gabriel, função nova. Silvia, funcionário do lugar novo. Eu, função nova. O único que ficou foi ele. Então, assim, as coisas estão, óbvio, né? Muito começo, a gente voltou aqui pra Araraquara faz umas 5, 6 semanas, acho. Mas as coisas estão andando, cara, numa naturalidade que me surpreendeu, assim, positivamente, porque ah, tá muito gostoso, assim. A gente tá querendo muito trabalhar, fazer futebol de um jeito legal, de um jeito que a gente se identifique. Então, cara, tô muito feliz, de verdade. Acho que eu falando pelo Luca mesmo, dei muita sorte das pessoas que estão no entorno dele hoje. De verdade. E você, Fábio, seu veterano da turma? É engraçado, né? O mais novo é o veterano. Mas tem tempo, né, agora. Mas eu acho que além disso também, de todo mundo estar com muita vontade ali, que é algo que para mim é negociável. Tem uma questão, acho, muito de ajuda também. Acho que por ser coisas novas, assim, para alguns, mais para outros, a gente, independente, a gente não tem essa vaidade, sabe, de, de deixar de ajudar o outro. Então, acho que isso aí tem sido uma coisa também que tá ajudando muito. E eu até me coloco nesse local, assim, sabe, de uma responsabilidade já tá mais tempo, por exemplo, que a Silvia no clube, tá mais tempo que o Gabriel nessa categoria. Como eu falei, já é o meu terceiro ano de sub-15, o segundo na Ferroviária. Então eu já sei, assim, um pouco mais como rodam as coisas, né? Já vi isso algumas outras vezes, então não, eu me coloco nessa obrigação de ajudar também eles. E acho que da mesma forma o Lucas se coloca também quando é algo relacionado ao clube, por ele ter mais tempo. O... E os outros também, quando às vezes eu preciso de alguma coisa da parte física, o Gabriel também tem a ajuda do Gabriel. Quando tem a questão mais sobre relatórios, coisas assim, que a Silvia acaba cuidando um pouquinho mais disso também, super, super me ajuda ali também. Então acho que, além dessa questão de tá todo mundo com muita vontade, tá todo mundo se ajudando e no mesmo ritmo, assim, que é o importante. Última pergunta. Vixe. O que a Ferroviária tem representado na vida de vocês? Uma pergunta difícil. Cara, eu acho que ainda de uma consolidação, assim, profissional pra mim, de me sentir ah, um
o, o, o que eu queria ser, que é uma pessoa que trabalha com futebol. Representa muito trabalho, assim, pra mim, sabe? Eu acho que eu venho de uma região do país que as coisas são muito, não digo nem brigadas, mas muito guerreadas, sabe? Isso acho que acaba casando muito com a ideia da Ferroviária também, que é de um povo de Araraquara que luta muito, de um clube que luta muito desde o seu início. Então, acho que a Ferroviária acaba representando pra mim coisas que eu já tinha, assim, sabe? Muito apreço. Então, acho que essa questão do trabalho e da consolidação, eu acho que tem muito amor também, eu acho. Acho que casa muito com o que eu gosto de futebol e de vida também. Cara, pra mim, eu tenho duas respostas, né? Como eu sou minha família é aqui de Araraquara e eu comentei, o primeiro significado pra mim foi ser criança. Que como eu vinha para Araraquara pra jogar bola, eu sabia que existia a Ferroviária, então meio que foi se misturando assim, e por mais que fosse perto, eu não ia no jogo, mas eu sabia que existia. Então tinha essa coisa meio mística, assim. E ao mesmo tempo, como aqui em Araraquara eu pude ser criança, então essa é uma primeira parte de que aí comecei a gostar de futebol. Agora, como funcionário da Ferroviária, responsabilidade. Porque aqui eu acho que eu virei adulto também. Então a Ferroviária é responsável por eu virar criança e por eu virar adulto. Porque o que acontece? Ah, eu me sinto muito responsável com quem tá ao meu redor, assim, de uma maneira até um pouco não saudável, sabe? O que acontece com o Fábio, eu tenho que achar que eu sou responsável porque eu tô com ele todo dia, cara. Então alguma coisa eu gero no Fábio, e óbvio, não necessariamente é negativa, mas assim, eu passo coisa pro Fábio, o Fábio passa coisa pra mim de energia, assim, de sentimento. Então isso pra mim foi uma coisa muito violenta, sabe? De perceber que eu tenho responsabilidade na vida das pessoas, assim. E acho que pra mim é muita coisa de adultecer, pra ser bem sincero. Então, pô, é isso. Hoje eu me sinto responsável por, sei lá, 40 pessoas. São 5 da comissão e as 35 meninas estão no 15. Então acho que são essas duas coisas que são meio opostas, mas que a Ferroviária me ensinou e eu carrego, assim. Quando eu olho pra cá, eu associo a ter começado a gostar de futebol por causa da Araraquara, cidade, e de eu me tornar adulto no sentido de entender que a vida adulta Trabalhar com isso. é pedreira, que a gente tem responsabilidade, e que é isso que tem que ser mesmo, e vamos assumir esse compromisso, porque é assim que tem que ser. É isso que eu vejo a Ferroviária, cara. Tudo bem, Janaína. Eu acho que vamos chegando no final do nosso programa antes que a Milena Crava me dê uma voadora, né? Que o pessoal tem compromisso, tem treinamento. Tem treino já já. Tem pouca coisa pra fazer hoje, como sempre, né, gente? A gente consegue encaixar e fazer tudo acontecer. Exatamente, né? O jeito Ferroviária de ser, né? É isso. Sempre em cima, né? Não desistiram nunca. Nunca. Não apitou, não terminou. Exatamente. A gente agradece ao Luca e ao Fábio pelo tempo destinado aí para atender a gente. Muito obrigado, meninos. Espero que 2025 seja uma temporada de muitas conquistas pessoais, mas também dentro do campo. Eu que agradeço ao clube, claro, e principalmente na pessoa da Lena, da Jana e do Zoco. Acho que é muito legal também, além de só demonstrar o que a gente é no dia a dia, a gente conseguir também tá trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente é, do que a gente quer, também pro pessoal que nos assiste do lado de fora, do outro lado da câmera ali. Então, tô muito feliz, espero que volte também. Boa, é isso. Ah, acho que no futuro aí, com outra participação, uma coisa também gostaria muito de voltar. Pô, só agradecer. Tô saindo bem mais melhor do que quando eu entrei, assim, tô mais leve. A conversa foi boa, achei. Achei boa. Agradecer aí, vocês conduziram super bem. Quando precisar, a gente tá. Falava do prof, né? Meu Deus, é. A gente tá aí, meu, porque acho que a gente precisa disso, assim, falar das coisas. E isso faz bem pra gente, então, sempre quando precisar de alguém pra vir aqui, pro
E vou encorajar os funcionários aí que forem convidados, cara. Isso aqui faz muito bem. Eu tô sendo muito melhor do que eu entrei. E é assim. tranquilo. Os primeiros 10 minutos não, mas depois é tranquilo. Começo é difícil pra todo mundo. Mas tô bem mais leve, cara. Que é isso, a gente precisa falar das coisas. Então, pô, encorajar aí o pessoal a vir. E parabéns aí pelo projeto aí, o pessoal que tocou, tamo junto. E vamos pra próxima aí. Valeu? Ué, é isso, né? É isso, né? Agradecer a Milena Cravo aí na produção, também o pessoal da Mente Criativa, ao Anderson, ao Feio, né? E é isso, né? Seguimos em frente com mais episódios, mais aventuras, Janaíne. E só relembrando aqui também, né? Agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente em todo o podcast. Muito obrigada, queridos. Tamo junto. São as marcas que ajudam a fortalecer cada vez mais o futebol feminino da Ferroviária, as nossas guerreiras grenadas. E vamos, Rafael. é isso, vamos pro nosso ritual. Vamos! Bom, É... mano, Calma, vocês vão gostar, vocês vão Mana. gostar. o que você queria falar? Não tava combinado. Não tava combinado. Não, Não insisto. Ninguém combina. Já sabe. É na hora. Não, é que a gente adotou É. o grito de guerra das guerreirinhas, né? União, Ferraça e Vitória. Então a gente se despede assim do podcast. É, então a gente vai. Viu? É um ritual. Tranquilo. Fé, Raça. Vitória. No final tem o grito. Tá bom. Mas é que ela não fala uma palavra. isso. Que a gente representa aqui realmente a nossa unidade, né? Que é ser ferroviária. Certo, Milena Cravo? Gostei. Vamos lá? Bora. União. Fé. Raça. Vitória. Fé. Valeu, Vês. Tamo junto. Próxima.